Liam tem uma vida deplorável e patética. Ele não tem conseguido ter tempo de qualidade com a sua família há quase uma década. O ambiente de trabalho tem sido tóxico ultimamente, então a última coisa que ele mantém à tona hoje em dia é o amor da sua esposa e da sua filha. Quando Liam volta para casa no fim do dia, sua esposa Mika o cumprimenta e pergunta sobre a sua filha, Konami. Mika explica que Konami já estava dormindo, mas comenta que ela passou o dia inteiro pedindo um cachorro. Parece que depois de ver um cachorrinho na casa da sua amiga, ela não consegue mais parar de pensar nisso. Liam não tem certeza se eles podem arcar com os custos de ter um cachorro no momento, mas ao olhar para sua filha adormecida, ele pensa que talvez valha a pena fazer o esforço. Se ter um cachorro deixaria ela feliz, ele estava disposto a trabalhar horas extras por algumas semanas para isso. No dia seguinte, ele leva Konami a uma loja de animais para escolher o seu cachorro, e ela parece genuinamente feliz. Mika estava ocupada demais para ir junto, e embora Liam soubesse que isso traria mais responsabilidades para sua já sobrecarregada rotina, ele não se importaria. Ele estava convencido de que enquanto sua esposa e sua filha estiverem felizes, ele pode enfrentar qualquer obstáculo que vier. Mas como se vê, ele está completamente enganado. No dia seguinte, o chefe do Liam grita com ele por não entregar um relatório no prazo. Liam argumenta que enviou o relatório na quinta-feira, mas o chefe estava em um clube se divertindo naquele dia e acabou perdendo a mensagem. Ainda assim, de alguma forma, ele conseguiu colocar a culpa no Liam. O trabalho é uma luta diária. O Liam precisa lidar com o chefe descuidado e os subordinados desrespeitosos que nunca hesitam em roubar o crédito pelo seu trabalho duro, ao mesmo tempo em que eles culpam os erros que ele nem cometeu. A sua vida profissional é um puro caos. Ainda assim, não importa o quão difícil tenha sido o dia, voltar para casa e estar com a sua esposa e com a sua filha dão força suficiente para seguir em frente. No entanto, no dia seguinte, enquanto Liam estava lá no trem a caminho do trabalho, ele recebe uma mensagem do seu amigo e começa a falar sobre um novo videogame e pergunta se o Liam pode ajudá-lo a comprar um. O Liam ri sobre a obsessão dos jogos do amigo e tal, mas sendo um bom camarada, ele concorda em ir buscar o jogo para ele. Ao descer do trem, Liam abre o GPS para localizar a loja. Como ele não conhece a área, ele acaba se perdendo, e enquanto olha ao redor, esperando avistar a loja, algo inesperado chama sua atenção. Sua esposa está no meio de um encontro com um cara aleatório. No começo, Liam não estava acreditando no que ele estava vendo, especialmente porque Mika disse que levaria Konami ao clube esportivo naquele dia, mas ela claramente nunca foi. Naquela noite, quando chegou em casa depois do trabalho, Liam pergunta casualmente como foi o dia dela. Mika mente, dizendo que levou Konami apenas ao treino de espada e nada mais. Liam quase confessa que a viu no que parecia um encontro, mas no fim ele escolhe não confrontar ela, fingindo que tudo tá normal. A ideia de destruir a imagem da família feliz que ele construiu era demais pra ele. Ele começa a duvidar de si mesmo. Talvez tenha interpretado mal a situação. Com certeza, Mika nunca trairia, certo? Pois é, precisando de algum tempo pra pensar, o Liam decide se afastar por um tempo. Ele tenta colocar o seu computador ali no modo de espera, mas por algum motivo o sistema não coopera. Sem escolha, ele desliga completamente até que retorne. Enquanto caminha pela cidade, seus pais o levam de volta para o lugar onde ele tinha visto a sua esposa num encontro no dia anterior. Dessa vez, o local estava vazio. Uma onda de alívio começa a invadir ele quando confirma que ela não tá lá hoje. Mas essa sensação fugaz desaparece no instante em que ele ouve Mika falando ao telefone, e com o próprio homem que ele suspeita ser seu amante. Pro seu horror, ela até trouxe Konami junto dessa vez. O Liam então se apega à esperança desesperada. Talvez, só talvez, esse cara seja apenas um amigo próximo, mas então Konami chama ele de pai. E naquele instante, o mundo do Liam desmoronou completamente. Atordoado, ele volta ao trabalho, se forçando a acreditar que deve haver alguma explicação. Talvez sejam apenas amigos muito dedicados, fingindo ser o pai de Konami quando Liam não tá por perto. Com certeza sua esposa não trairia ele, certo? Nesse exato momento, seu chefe aparece e começa a gritar com Liam por estar parado. Liam tenta explicar, dizendo que tá apenas esperando o computador reiniciar. O modo de espera tem funcionado muito mal ultimamente, e por segurança ele precisa desligar o computador completamente sempre que faz uma pausa. Mas em vez de entender, o chefe grita ainda mais, dizendo que ele deveria parar de tirar pausas de uma vez por todas. Então o Liam recebe uma ligação de Mika. Em pânico, ela conta que Konami sofreu um acidente de trânsito. Desesperado, Liam corre direto para o hospital. Quando chegaram, eles imediatamente perguntam sobre sua filha, e Mika informa que Konami já foi levada para a sala de cirurgia. Nesse momento, o médico sai e pergunta se eles são os pais da criança. Depois dos dois confirmarem, o médico explica que Konami precisa de uma transfusão de sangue e que um deles teria que doar. Ele pergunta quais são os tipos sanguíneos de Liam e Mika. Liam afirma que é AB positivo e Mika diz que é O positivo. O médico, quando viu isso, solicita imediatamente que Mika o acompanhe até a sala de cirurgia para a transfusão. Confuso, Liam pergunta por que ele não pode ser o doador, e o médico esclarece que, como Konami tem um sangue do tipo O, o sangue AB positivo do Liam seria incompatível com o dela. Enquanto a cirurgia acontece, Liam decide fazer uma pesquisa rápida, e o que descobre é que deixa ele em choque. Biologicamente é impossível uma criança com tipo sanguíneo O ser filha de um pai AB. A única conclusão lógica é que Konami não é sua filha biológica. O Liam chega ao seu limite, ele se vira para Mika e exige a verdade. Konami é realmente sua filha? Mas em vez de responder, Mika distorce toda a situação, virando a acusação contra ele. Ela afirma que é ela quem deveria estar furiosa, insistindo que o Liam nunca se importou realmente com a família, diz que nunca está presente. O Liam tenta esclarecer, explicando que trabalha até tarde justamente para sustentar
sustentar a casa, mas a Mika não quer ouvir isso. Ela insiste que o trabalho dele é inútil, já que ele nunca recebe aumentos ou promoções, e por isso nunca consegue oferecer a vida que ela deseja. Liam fica atordoado com as palavras de Mika, mas ela continua gritando. Diz que durante os 10 anos de casamento mal conseguiu vê-lo, sendo forçada a criar Konami praticamente sozinha. Ela escolhe ignorar o fato de que Konami nem sequer é filha biológica do Liam. E em meio à discussão, Mika afirma ao Liam que nunca fez parte daquela família de verdade e anuncia que tá pegando o Konami e indo embora. O Liam fica em choque. Ele pergunta pra onde ela acha que tá indo, mas a Mika não responde. Vai direto pra porta do quarto de Konami, dizendo que as duas estão saindo. Liam tenta impedi-la, mas a Mika se afasta e simplesmente vai embora. Frenético, Liam grita, sempre tentando dar o melhor de si por Konami, implorando que não abandonem. Mas então Konami o encara friamente e diz que prefere o outro pai. Naquele momento, toda a esperança escorre dele como se fosse uma água entre os dedos. E no dia seguinte, o Liam aparece no trabalho com o coração em frangalho. O Liam aparece no trabalho com o coração totalmente fragmentado pela traição da sua esposa e da sua filha. Só que as coisas tomam um rumo ainda pior. O chefe dele chama ele para uma reunião e acusa ele de desviar fundos da empresa. O Liam fica chocado, insistindo que nunca faria isso, mas o chefe apresenta provas. 50 milhões de ienes transferidos por uma conta desconhecida. E o pior, todas as transações foram rastreadas até o computador do Liam. Sem chance dele se defender, ele é demitido na hora. Então, Mika aproveita esse momento aí para poder pedir o divórcio e, como se não bastasse, ainda entrou num processo por pensão alimentícia, mesmo sabendo que Konami não é filha biológica do Liam. E para evitar ser preso por algum problema aí, o Liam aceita pagar os 50 milhões de ienes. A única opção que ele encontra é aceitar um emprego como operário da construção civil. A vida agora dele, que já parecia uma luta constante, está à beira da ruína completa. O único fio de esperança que ainda mantém ele de pé é o seu amigo, que envia mensagens falando sobre os episódios mais recentes do seu programa favorito. Liam começa a digitar a resposta, dizendo que adoraria assistir junto, mas apaga a mensagem antes de enviar. Tem vergonha de mostrar ao seu amigo quão quebrado ele tá, o quão fundo do poço ele caiu. Ele tenta se agarrar à ideia de que se continuar trabalhando duro, talvez as coisas melhorem com o tempo, mas durante o seu horário do almoço ele começa a tossir sangue. Mais tarde naquela noite ele mal consegue dormir. A tosse só piora e a dura realidade atinge ele com força. Ele não tem nem dinheiro para ir no médico. Sem nenhuma forma de tratamento, o Liam se vê sem saída. Tudo que ele pode fazer é se deitar na cama e esperar pelo fim inevitável. Mas assim que a vida começa a escapar do seu corpo, uma luz misteriosa aparece acima dele. Essa luz começa a mostrar a ele uma série de visões. Nela ele vê a verdade. O seu chefe quem desviou 50 milhões de ienes usando o computador do Liam como cobertura. E o pior, esse mesmo chefe era o homem com quem a Mika traiu ele o tempo todo. Tudo que a Mika disse antes sobre se sentir negligenciada foi uma farsa, uma encenação pura. Ela sempre viu Liam como nada mais do que um verme patético que poderia explorar por dinheiro. Na verdade, ela estava envolvida em todo o esquema desde o início. Juntos eles planejaram incriminar o Liam pelo desvio dos fundos da empresa. E o Liam nessa hora ficou devastado. Quando ele encarou a verdade, a luta para aceitar tudo aquilo pode ser mais do que real. Mas então, um homem misterioso aparece e confirma que tudo aquilo é verdade. Ele encara Liam nos olhos e pergunta se ele realmente vai deixar escaparem impunes após a traição tão absurda como essa. O Liam, tendo finalmente alcançado o seu ponto de ruptura, promete que vai fazê-los pagar por tudo o que fizeram, mesmo que essa seja a última coisa que faça na sua vida. O homem, claramente satisfeito com a fúria bruta agora irradiando do Liam, sorri e diz que tá feliz por ele ter decidido continuar. Só que ele não se apresenta, e isso desperta curiosidade no Liam, que pergunta quem ele é e por que ele tá ali. O homem então explica que apenas se interessou pelo Liam, porque ele ainda é, no fundo, uma pessoa, né? Mas o Liam não se impressiona. Ser um bom homem não levou ele a lugar nenhum. Se tivesse chance de fazer tudo de novo, ele viveria apenas pra si mesmo, colocando suas próprias necessidades acima de todos os outros. Quando ouviu isso, o homem sorriu com satisfação. Era exatamente o que ele queria ouvir. Então ele revela o verdadeiro motivo pra estar ali. Ele tá oferecendo a Liam uma chance de recomeçar em outro mundo. Tudo que o Liam precisa fazer é escolher em qual mundo ele deseja ser reencarnado. Talvez aquilo fosse apenas uma alucinação causada pelo seu leito de morte, mas se por acaso fosse real, então ele queria fazer valer a pena. Liam se lembra de ter ouvido falar sobre um mundo diferente, um mundo com robôs, naves espaciais, batalhas épicas, um lugar onde a tecnologia avançada e a magia arcana começam a colidir. O reino dominado pelos caprichos dos reis e aristocratas, onde poderia fornecer os privilégios e nada seria garantido para os comuns. Então o Liam sabe que poderia renascer como um simples camponês, preso num solo, enquanto dirigíveis cruzavam os céus, os nobres ali decidiam seu destino. Mas porque um homem gosta dele, diz que faria um pequeno favor, vai reencarnar o Liam como filho de um conde, alguém que governa um planeta inteiro, só para tornar a nova vida dele um pouco mais interessante. Quando ouviu isso, o Liam se sentiu aliviado, finalmente tendo uma nova vida, a chance de deixar tudo para trás e começar do zero de um jeito muito melhor. Como seu último suspiro, ele assina um contrato chamado Céu de Gelo e sua alma é transportada para esse novo mundo. E agora, oficialmente, era o 5º aniversário
aniversário do Liam. Sua mãe organizou uma festa para ele, também tinha um presente especial. Ela pediu ao Liam que seguisse e em seguida ativou um feitiço flutuante sobre seus próprios pés. Liam fez o mesmo, e aí, em vez de chegarem na próxima sala e encontrar um bolo gigante com uma enorme caixa do lado, ele ficou muito animado. O Liam desembrulhou o seu presente e encontrou um cubo lá. Sua mãe explicou que aquilo era um sistema de personalização de personagem, um controle remoto que ele poderia usar para selecionar todas as características que ele desejar que a mãezinha dele tenha, né? Tudo isso seria enviado para uma fábrica de uma empresa especializada que produz outras partes ali personalizáveis, como orelhas, boca e várias outras partes do corpo que precisam ser desfocadas por motivos óbvios. O Liam ficou um pouco confuso e perguntou por que ela tá dando algo tão estranho para uma criança de 5 anos, mas ela só respondeu que é muito importante. Nesse momento, o pai do Liam aparece e diz que também tem um presente especial para ele, a propriedade completa da família Banfield. O Liam ficou chocado ouvindo que o seu pai estava disposto a entregar tudo para ele, um garoto que só tinha 5 anos, e aí ele perguntou se o seu pai até mesmo tá falando sério sobre tornar ele um novo conde. O pai confirmou, mas impõe uma pequena condição: depois de transferir sua propriedade, ele quer se mudar junto com uma vila ali com a sua esposa e viver o resto dos seus dias em paz. Para isso, ele pede ao Liam que concorde em lhe pagar uma mesada mensal. Cego pela perspectiva do poder, o Liam não percebe o quão estranho tudo aquilo é, e quando seu pai apresenta o contrato para assinar, ele simplesmente assina, e sem ler o contrato, né, o mínimo. Depois de assinar, o seu pai pega o contrato e diz a ele que ele e sua esposa vão embora. O Liam, então, ainda não percebeu que provavelmente acabou de ser enganado, e ele decide ignorar todas as partes suspeitas e focar no fato de que agora ele oficialmente é um conde. Ele planeja abusar do seu poder o tanto quanto possível para garantir que ninguém nunca mais o engane, e ele reflete que nunca teria chegado tão longe se não fosse por aquele cara, e por isso ele sente muita gratidão. Só que o Liam realmente não deveria ter confiado em alguém que literalmente se alimenta de tristeza e sofrimento. Logo depois do Liam ser enviado para outro mundo, esse homem decide causar ainda mais sofrimento antes de retornar para o seu reino. Ele volta sua atenção então para o chefe do Liam e para Mika, né, que ainda estão rindo sobre o que aconteceu lá num restaurante. O chefe do Liam começa a brincar, dizendo que sente um pouco de culpa, né, por ter arruinado a vida do garoto, mas a Mika responde que não sente simpatia nenhuma por ele. Para ela, o Liam merecia apodrecer por ter desperdiçado 10 anos da sua vida e da dela, cara. De repente, um grupo de policiais cerca o chefe e informa que ele está preso. Ele tenta alegar que deve haver algum engano, mas a polícia já viu as filmagens dele incriminando Liam pelo desfalque. Agora, ele será trancado por muito tempo. Com seu sugar daddy indo para a prisão, a Mika fica completamente falida e miserável, e o guia se deleita ali com todo o sofrimento que causou. Agora tudo o que resta é transportar a alma do Liam para o outro mundo, e ele vai se certificar de que o Liam sofra ainda mais do que sofreu nesse. Ele só quer saborear cada pedaço das emoções negativas que o Liam pode ter quando o garoto percebeu o quão ruim a sua vida será. E como a expectativa de vida das pessoas daquele mundo é muito maior, o Liam terá que sofrer por mais séculos, né? Enquanto isso, lá no Novo Mundo, um plano está atualmente sob ataque de piratas fantasmas. Mas justamente quando o capitão acha que está prestes a vencer, vários dos seus homens explodem de repente. No meio do caos, ele vê alguma coisa. Deixa ainda mais em choque do que antes. A princesa cavaleira flutua ali ameaçadoramente. Acontece que ela é a primeira princesa do reino sagrado, cara, e uma lutadora extraordinária também. Quando ela entra na batalha, os piratas começam a cair como moscas. Com a ajuda dela, o exército de Lee acaba ganhando ali força, empurrando os piratas para trás. Só que mesmo depois da retirada inimiga, Christiana naquele momento ordena que os seus soldados continuem atacando. Ele precisa dar um exemplo àqueles piratas tolos. Enquanto isso acontece, o Liam acaba de receber uma nova ADE, uma assistente automatizada doméstica especial, e tá bastante animado com isso. O que ele não esperava era que ela viesse embalada com uma boneca. Seu mordomo diz que tudo que ele precisa fazer é abrir e fazer o pacote tocar nela, e o Liam faz isso. A empregada cai no chão, se apresentando como Amag de Liam, e o mordomo explica que a partir de agora a Amag servirá como sua assistente pessoal. Ela precisará passar por manutenção de vez em quando, né, uma vez por semana, mas fora isso pode ficar ativa 24 horas por dia, 7 dias por semana, cuidando das necessidades do Liam. Só que o Liam já tinha parado de ouvir faz um tempo, tá? Porque ele estava muito ocupado inspecionando os ativos dele. Seus irmãos então começam a perguntar o que ele está fazendo, e nesse momento o Liam explica que ele só está verificando ali se a empresa do fabricante construiu ela com o que era para ser construído, né? Que ele tinha solicitado. Mesmo que isso seja verdade, o mordomo repreende o Liam, dizendo que ele não deveria fazer esse tipo de coisa na frente dos outros. O Liam então pede a Amag para ir com ele para o seu quarto, para que ele possa fazer uma inspeção completa em cada parte do corpo, e o mordomo começa a se preocupar
seriamente com aquela inocência do Liam. Algumas horas depois, e aí o mordomo pergunta o que eles fizeram, mas o Liam diz que pra ele não precisa se preocupar, afinal de contas ele pode parecer uma criança de 5 anos, mas a sua mente já tem 36, e o mordomo, no entanto, retruca que 36 ainda é praticamente uma criança. O Liam fica chocado ao ouvir isso, então Amag explica que a expectativa de vida média naquele mundo é de 600 anos, e que a pessoa só é considerada adulta por volta dos 100. O Liam não faz ideia disso, mas fica muito feliz, então uma vida longa significa bastante tempo para tentar muitas coisas. Ele adoraria ter Amag ao seu lado durante todo esse tempo. Mesmo assim, o mordomo alerta, não é uma boa ideia ficar tão próximo de Amag. O Império, como um todo, despreza as IEs. Se as pessoas virem ele sendo muito amigável com uma, rumores ruins podem começar a circular sobre ele. O Liam não entende por que as pessoas odiariam tanto as IEs, mas pede uma explicação e o mordomo conta que, muito tempo atrás, os humanos quase foram eliminados pelas IEs durante uma grande guerra, e as pessoas foram escravizadas e quase levadas à extinção. Porém, nos tempos mais sombrios, um grupo de heróis lutou bravamente contra as máquinas e restaurou a liberdade da humanidade. Essas pessoas foram as fundadoras do Império. Dessa forma, é compreensível que a nobreza imperial ainda tenha uma forte aversão às IEs. Mas se tudo isso for verdade, por que a mãe do Liam deu a ele uma IE de presente de aniversário? O mordomo começa a hesitar, dizendo que foi instruído a manter isso em segredo, mas como o Liam agora é o novo conde, ele ordena que o mordomo conte a verdade. Então o mordomo revela, os pais do Liam abandonaram e fugiram ele. O Liam pergunta do que eles estavam fugindo, e o mordomo responde que os pais transferiram toda a gigantesca dívida da família Brainfield para ele, nos ombros do Liam, para ele não precisar lidar com o bisavô dele. E esse bisavô, Alistair, ele foi um grande homem, conquistou muitas coisas, fez um nome respeitado da família Brainfield. Mas o pai do Liam era um vagabundo, cara, que destruiu completamente o controle da família. E nesse momento ele jogou tudo no lixo. Agora a família Brainfield, ela tá em toneladas de dinheiro ali de dívidas, perdeu todos os direitos sobre os recursos cultiváveis e seus planetas ali da fronteira. Além disso, as suas indústrias estavam em declínio, o que significa que quase não tem mais nada, né? A receita de impostos estava chegando para cobrar eles. Em outras palavras, eles estavam fritos. Enquanto isso, em outro lugar, no planeta Hydra, alguns cidadãos ali estavam reunidos num bar, conversando um pouco sobre o novo senhor do território, aparentemente um novo governante de apenas 5 anos de idade. Eles comentam o quanto odeiam aquela região, lembrando que a última vez que seu novo senhor foi nomeado, os impostos subiram sem nenhum motivo. Tudo o que podem fazer agora é torcer para que dessa vez as coisas não piorem tanto quanto antes. Enquanto isso, o Liam ainda tenta entender a situação. Se o território de Brainfield está em crise há muito tempo, por que seus pais decidiram abandonar esse fardo justamente agora, jogando tudo nas costas de um filho de 5 anos? Mas aí então ele percebe que os seus pais provavelmente colocaram ele no mundo com um único objetivo: usar ele como bode expiatório para suas dívidas. Na vida passada, o Liam ele foi abusado, usado e depois descartado como papel higiênico, mas ele jurava que não ia deixar isso acontecer de novo. Então ele pede a Amag para se juntar a ele para garantir que seu futuro seja diferente. A Amag aceita com alegria. Ela então fica mais feliz em ajudar o Liam porque ele deu a ela um propósito, e o Liam se sente aliviado por finalmente ter alguém em que ele pode confiar plenamente. Ele estava ansioso para trabalhar com a Amag, mas antes decidiu estabelecer algumas regras. Ele apresenta a ela 3 leis robóticas, mas com uma adaptação, né? A primeira dizia que o robô não pode causar danos ao ser humano. No entanto, o Liam pensa um pouco e decide que ele não se importaria muito com os outros seres humanos. Então ele cria suas próprias leis, que era a primeira: a Amag nunca deve fazer nada que possa prejudicar ele. 2. Ela deve obedecer todas as ordens do Liam, a menos que isso contradiga a primeira lei. E 3. Ela deve se proteger, exceto quando isso entrar em conflito com as 2 leis anteriores. Com isso resolvido, o Liam compartilha o seu objetivo: revitalizar o mundo ali, o domínio de Brainfield, e ele pergunta se Amag tem uma ideia de onde começar. Nesse momento, cara, ela dá uma pesquisa rápida ali e encontra algo, só que antes de contar, ela alerta que suas ideias, como o EA, podem estar alinhadas com os ideais do Império. Ainda assim, ela está equipada para fornecer suporte administrativo completo para a governança do Liam. Só que tem um problema: o Liam não entende absolutamente nada sobre esse novo mundo, então a Amag sugere que ele use uma cápsula educacional. Isso é um dispositivo especial, capaz de transferir 10 anos de conhecimento diretamente para o cérebro dele em apenas 6 meses. E de bônus, o corpo dele também será fortalecido durante o processo. Liam acha essa ideia excelente, mas se preocupa que quem vai governar o domínio enquanto ele estiver na cápsula. Ele decide então conceder a Amag uma autoridade mágica temporária para poder comandar o território durante sua ausência. Brian, o mordomo, se opõe à ideia. Ele não quer que o Liam entregue o controle todo a um domínio para uma EA, tá ligado? Mas o Liam diz que tá tudo bem. A Amag jamais faria algo ruim, a menos que ele ordenasse. Além disso, não existe nenhuma lei que proíba uma EA de assumir o controle temporário de um domínio. Então, ele confia nela completamente. Uma cápsula educacional é preparada e o Liam estava pronto para começar. Só que antes de entrar, tem uma última pergunta para Amag. Ele quer saber se ela sente emoções ou algo semelhante.
Amagi responde que ela não tem certeza, mas quando Liam pediu para ela se juntar a ele, isso causou nela um estouro de memória, de dinheiro e tudo mais. Ou, em termos simples, isso fez ela feliz. O Liam sorri e ele também fica contente em ouvir isso e lembra a Amagi de que ele tá deixando tudo nas mãos dela, pelo menos por enquanto. E assim ele entra na cápsula educacional. Depois de um tempo, o Liam finalmente acorda. E a Amagi quem recebe o Liam de volta. Ele começa a perguntar quanto tempo se passou desde que ele entrou naquela cápsula. A Amagi responde que já se passou 2 anos. Liam, agora vestido, ouve enquanto Amagi descreve a condição econômica atual do território de Banfield. Tudo parece ter corrido muito bem durante esse período, o que leva a agradecer ela por todo o esforço que ela teve durante o tempo que ele estava dormindo. Ele então menciona que gostaria de dar uma olhada ao redor no território. Amagi decide mostrar a ele todas as docas dos navios de guerra, primeiro e tal, porque, na verdade, é a primeira vez que o Liam vê o território com seus próprios olhos, e ele acha os trajes de batalha particularmente fascinantes. Nesse momento, ele fica curioso, perguntando a Amagi se pode tentar pilotar um traje de batalha, e ela fica mais do que feliz em preparar um teste para ele, para explicar justamente que a armadura lida com os movimentos básicos automaticamente, ou seja, tudo que o Liam precisa é imaginar a ação e o traje vai executar essa ação. Então ele decide tentar. Assim que os sistemas do traje são ativados, o Liam descobre que ele pode se mover livremente. Ele expressa o seu desejo de testar ele em combate, e aí fica surpreso quando Amagi diz que pode organizar uma batalha simulada para ele. Logo depois, Mashida, que era o chefe lá das forças de defesa do planeta, chega para enfrentar o Liam. No momento em que a partida começa, o Liam corre para frente e ataca ele. Só que Mashida bloqueia o golpe, mas age como se tivesse sido derrotado. Não é um bom ator no final das contas. O Liam percebeu muito rápido que ele estava se segurando, o que irrita o garoto profundamente. Então o Liam ordena que Mashida lute a sério. Como é uma ordem direta do seu senhor, o Mashida não tem escolha a não ser obedecer. Quando o Liam ataca novamente, Mashida agarra sua espada com facilidade e desarma ele, jogando-no no chão. Atordoado com facilmente a derrota que ele teve, o Liam luta para entender o que aconteceu. Então Amagi esclarece o seguinte: os trajes de batalha dependem inteiramente da visualização mental do usuário. Isso significa que lutadores experientes como Mashida, com anos de combate, têm um controle muito superior. Por causa dessa derrota embaraçosa, o Liam ordena que Brian encontre um instrutor de combate imediatamente para ele. O Brian até tenta convencer ele de que não tem necessidade real para ele aprender a lutar, só que o Liam é firme na sua decisão. Ele se recusa a aceitar qualquer objeção. Na sua vida anterior, ele foi constantemente oprimido por aqueles que tinham mais poder. Agora ele pretende fazer o quê? Viver como um verdadeiro senhor do mal? Nesse novo mundo agora, ele quer ser um cara brabo, ele precisa se tornar forte. Algum tempo depois, o Liam conhece um homem chamado Yasushi, e ele fica empolgado, porque acha o cara incrivelmente legal. Ele se apresenta, expressa o seu desejo de que ele se torne o seu instrutor, e o Yasushi aceita esse papel. Mas a Amagi tem as suas dúvidas, tá? Ela sente que contratar o cara poderia não ser tão uma boa ideia assim, porque ele emite umas vibrações um pouco suspeitas. Nessa hora, o Liam não nega que Yasushi parece suspeito, mas como ele se comporta como um verdadeiro samurai, ele estava disposto a ignorar essa parada. E como o Liam acredita que Yasushi pode ser um bom instrutor, a Amagi não se opõe diretamente, mas insiste que ao menos ele confirme as habilidades do homem antes. Seguindo seu conselho, Liam então pede uma demonstração rápida de poder. Yasushi prontamente concorda e leva eles para a clareira na floresta, aonde lá ele já preparou vários postes de madeira para o treinamento. Antes de começar, ele informa a Liam que está prestes a demonstrar uma técnica secreta chamada Caminho do Flash, e ele nunca mais vai executar essa técnica de novo. O Liam, ele entende perfeitamente a importância desse momento e pede para Amagi acabar gravando tudo para que ele possa revisar isso depois. Yasushi se posiciona, desembanha a espada parcialmente e guarda no mesmo instante. No segundo seguinte, todos os pilares ao seu redor são cortados ao mesmo tempo. O Liam fica chocado com o que ele testemunhou. Um humano se movendo tão rápido que nem parece possível. Ele então pede para Amagi reproduzir o vídeo em câmera lenta, mas não importa o quanto ela desacelere, não tem nenhuma indicação de que Yasushi realmente tenha sacado a espada dele. Liam conclui que esse cara se moveu tão rápido que as câmeras não conseguiam capturar, o que só reforça a admiração dele pelo cara. Ele então pede ansiosamente para se tornar o seu discípulo. E naquela mesma noite, Yasushi volta à clareira rindo para si mesmo. Ele não acredita que o Liam realmente caiu nesse truque. Todo o espetáculo foi só uma encenação barata. Ele já tinha pré-cortado os pilares, para que eles caíssem com facilidade, e agora, graças ao seu pequeno truque, ele garantiu um salário fácil sem precisar levantar outro dedo. Enquanto isso, no outro ponto do universo, a princesa Cristina tá lá, caminho para encontrar com os piratas, e para tentar negociar um possível acordo de paz. Go tinha sugerido uma trégua, mas ao chegar, ele começa a zombar dela por ter vindo sozinha. Cristina começa a retrucar, deixando claro que não tá sem proteção. Se Go fizer qualquer movimento hostil
permitiu, toda a frota da Aliança vai reduzir a sua nave a um pó cósmico. Essa era para ser uma demonstração de força, só que o Go não se intimidou com isso não, porque ele sabe que a Aliança agora tá do lado dele. Cristina então recebeu um relatório alarmante. Piratas começaram a cercar o seu planeta natal. Ela começou a ficar perplexa. Não tem como piratas terem rompido a linha de defesa. E é nesse momento em que ela percebe que a sua aliança não era tão sólida quanto ela pensava. Alguns dos membros ali estavam dispostos a trair ela assim que o Go oferecesse alguma coisa em troca para eles. A situação piorou ainda mais quando a tripulação avisou que todas as naves da Aliança apontavam os canhões contra ela. Em choque, Christiana nesse momento não conseguia acreditar que o Go conseguiu virar suas próprias forças contra ela. Agora, sem escolha, ela é forçada a ouvir as suas exigências. De volta ao mundo do Liam, ele estava treinando com o Yasushi e estava completamente exausto. Não importa o quanto ele se esforce, ele ainda não conseguiu usar o caminho do Flash. E ele pergunta a Amagi se tem alguma maneira de aprender essa técnica. Mas como ela é só uma empregada, ela não tem muito conhecimento sobre isso. Nos últimos 3 anos, o Yasushi fez o Liam treinar só para os fundamentos da esgrima. E o Liam já tá cansado dessa repetição. Mesmo que ele tenha dominado todos os atributos básicos ali, a Amagi começa a elogiar o progresso dele, dizendo que a sua habilidade de luta melhorou muito. Mas o Liam não se importa com isso. Ele quer uma técnica chamativa, algo que pareça legal quando ele for usar em combate. Aquela noite, Yasushi estava no seu quarto lendo um mangá, como sempre, né? E ainda estava surpreso por ter conseguido um emprego tão incrível com tão pouco esforço. Enquanto ele realmente era um golpista, ele também tem um conhecimento em luta com espadas. E nos últimos 3 anos, tudo que ele fez foi ensinar o Liam algumas técnicas básicas. E ainda assim, estava ganhando uma quantia absurda de dinheiro por isso. Ele torce para que esse trabalho nunca acabe, porque é o trabalho mais fácil da vida dele. Mas então, o Liam entra no seu quarto e pede para ensinar o caminho do Flash. Yasushi imediatamente diz que ele tá desistindo. Ele inventa uma desculpa e lembra ao Liam de que tinha deixado claro que só demonstraria a técnica uma vez. Se o Liam não tá satisfeito com isso, então não tem mais motivos pro Yasushi permanecer como seu professor. O Liam abaixa a cabeça e começa a pedir perdão, implorando desculpas por ter sido insolente. Yasushi, vendo aquela cena, perdoa o Liam dessa vez, mas adverte que nunca ele deveria repetir esse mesmo erro. Assim que o Liam sai da sala, ele solta um suspiro de alívio, tá? Ele temia que o Liam tivesse descoberto que ele era uma fraude completa. Afinal de contas, não tem absolutamente nenhuma maneira de ele ensinar algo que nem ele mesmo sabe fazer. Nesse momento, o Liam reaparece, fazendo o Yasushi entrar em pânico por um instante, achando que ele foi ouvido. Só que o Liam só voltou para avisar que ele não poderia treinar no dia seguinte por ter algo para resolver. Enquanto isso, Christiana lá, capturada pelos piratas Go, agora estava presa nos aposentos do Capitão Go. Ela exige saber o que pretende fazer com ela. E o Go, de forma casual, explica que queria dar a ela a melhor vista da casa. Inicialmente, Christiana não entende, né, esse negócio, até que o Go ordena que a sua frota aponte todas as armas pro planeta natal dela. A terrível realidade a atinge. Desesperada, ela implora para que ele cancele o ataque. Mas é uma coisa inútil. Com um comando frio, Go ordena o disparo e Christiana assiste, horrorizada, enquanto o seu planeta é destruído diante dos seus olhos. De volta pro planeta do Liam agora, ele ainda tá frustrado por não ter conseguido aprender o caminho do Flash, mas precisa cumprir seus deveres como seu senhor, né? Ele é o cara que é dono de um lugar inteiro. Então ele pede a Amagi o relatório mensal. A Amagi mostra os gráficos, detalhando tudo sobre o estado econômico do planeta. Embora a dívida massiva continue, os setores de produção têm mostrado um crescimento constante, e o Liam fica satisfeito por ter colocado a Amagi no comando, né, da administração, porque ela claramente está lidando muito bem com as coisas. Só que ela ressalta que o crescimento é muito mais lento do que o esperado, mesmo depois de investimentos substanciais em programas de assistência social e tal, os retornos estão muito abaixo do esperado. Então o Liam pede para poder ver os relatórios financeiros do programa. Todos os anos que ele passou lá estudando contabilidade e tal, finalmente valeram a pena para ele, pô. Tava na hora já, porque ele detectou o problema quase que de imediato. Ele ordenou que o responsável pelo programa comparecesse diante dele. E pouco depois, o nobre responsável aparece. O Liam então vai direto ao ponto e confronta esse nobre, dando ele uma única chance de apresentar uma desculpa. O nobre tenta se fazer de bobo e tal, e o Liam já percebeu que ele estava desviando os fundos do programa. O cara tava roubando, irmão. E o nobre achava que podia esconder isso por conta dos truques, né, que ele usava de contabilidade. Só que o Liam estudou registros demais para cair nessa. Pior ainda, os fornecedores do projeto foram trocados por outros suspeitos. E o Liam então exigiu explicações. E o nobre afirmou que novos fornecedores são melhores. Então o Liam retruca. Se isso fosse verdade, os resultados estariam melhores, o que claramente não é o caso. É evidente que o nobre é um cara corrupto. O Liam, no entanto, não tá furioso. Afinal, ele queria se tornar um Lorde do Mal. E isso inclui lidar com esse tipo de situação. Mas então a Amagi informa um processo ali de peculato, né, que tinha sido aberto contra esse nobre. Então o Liam se surpreende ao saber que, apesar de tudo, o nobre manteve o cargo. O nobre, ele alega que o verdadeiro culpado era o subordinado, cara, e que ele tinha sido executado. E a Amagi confirmou que essa foi uma conclusão da investigação, mas aponta que nenhuma evidência concreta foi apresentada. E isso leva o Liam a acusar esse nobre de armar tudo e matar o subordinado para se livrar da culpa. O nobre começou a negar isso aí desesperadamente. Só que o Liam percebeu que tudo
tudo que ele dizia era uma mentira. Em silêncio, ele sacou a sua espada e caminhou em direção ao homem. O nobre percebeu o perigo, né, e mudou a tática, tentando justificar suas ações, dizendo que todos os nobres fazem a mesma coisa. Mas não adianta você jogar a culpa em todo mundo por uma cagada que você faz. Fez erro? Assume o erro. Quando ouviu isso, o Liam desembanhou a espada por completo, pronto para executar o nobre, mas Amag interveio. Ela pediu para que ele parasse. O nobre começou a gritar pro Liam que ele é jovem demais para entender o que é assim que o mundo funciona. Mas antes que pudesse terminar essa frase, o Liam só foi lá e decapitou o cara. E mano, acabou. Queimou em raiva nesse momento. Ele ordenou que Amag investigasse todos os nobres do planeta e executasse todos que foram encontrados como corruptos. Amag, no entanto, pediu para que ele descansasse primeiro. É a primeira vez que o Liam faz uma pausa. Então ele estava muito tenso. Tão tenso que agora ele nem conseguia soltar a espada. Amag gentilmente o ajuda então a relaxar. Sobre a ordem anterior, Amag explica que executar todos os nobres corruptos causaria um colapso do governo local, porque praticamente todos são corruptos. Como compromisso, ela sugere a criação de uma seleção de fantoches para poder assumir a função ali dos administradores. E o Liam, confiando no seu julgamento, concorda. Algum tempo se passa depois disso e o Liam retorna para as docas de carga. Agora que ele domina os fundamentos da esgrima, ele se sente pronto para treinar novamente com traje de batalha. Só que quando ele está prestes a entrar em um, Yasushi aparece e adverte ele. Confiar em trajes automatizados impediria ele de se tornar um guerreiro verdadeiramente excepcional. Então o Liam se volta para Mashita e pergunta se existe uma outra alternativa. Mashita confirma, tem um traje completamente manual, só que quase ninguém jamais conseguiu operar esse traje. A razão pela qual o Yasushi originalmente teve a ideia, né, foi porque o Liam estava realmente transformando-se em um espadachim habilidoso. Se o Liam alguma vez dominasse a esgrima, o Yasushi perderia o seu emprego como uma fraude. Enquanto ele vasculhava o depósito procurando coisas para roubar, ele acabou encontrando aquele mecha antigo e decidiu enganar o Liam usando ele, sabendo muito bem que um garoto como ele nunca seria capaz de dominar esse mecha, e com certeza o seu plano funcionou perfeitamente. Agora o Liam está completamente dedicado aos treinos, né, com essa partida e tal, e em teoria, desde que o mecha ele opera inteiramente de forma manual, dominar o seu uso adequadamente pode dar ao Liam uma vantagem sobre todos os outros mechas automáticos ali, usuários da galáxia. Portanto, treinar com ela pode realmente aumentar sua força, mas antes ele precisa encontrar alguém que possa consertá-la. Brian estava muito feliz ali com o Liam, que ele seja um garoto tão dedicado, tá lá no seu treinamento, mas não entende por que ele insiste em começar com um modelo manual, que é tão difícil de se lidar. Ele fica ainda mais confuso ao ver o Liam passar os últimos dias atacando implacavelmente um poste. Brian pergunta ao Liam o que ele estava fazendo, e o Liam explica que ele estava simplesmente tentando recriar a técnica secreta do Yasushi que foi demonstrada para ele. Não importa o quanto tempo leve, ele está lá determinado a continuar praticando até dominar ela completamente. O Brian acaba ficando meio cético, né, quanto à existência real dessa técnica, mas ele sabe que não tem chance de persuadir o Liam, de falar que o Yasushi é alguém que está enganando ele. Por isso ele simplesmente permite que ele persiga os seus desejos. Naquele mesmo dia, Amag vai até o cais de carga para poder atender os pedidos do Liam. Ela pessoalmente suspeita que o Yasushi não passe de uma fraude, mas como o Liam estava determinado a usar, né, esse mecha e tudo mais, ela se compromete a fazer o máximo para facilitar isso para ele. Só que ela não tem experiência para lidar com a manutenção sozinha, então ela precisaria de um especialista. No dia seguinte, Liam e Amag vão ao porto encontrar Nia. No momento em que Nia percebe Amag, ela começa a agir de uma forma estranha. O Liam imagina que alguém do Império ficaria um pouco enojado com a visão de um androide e tal, só que surpreendentemente, Nia parece genuinamente emocionada. Ela tem uma certa fixação em comum por androides e reconhece Amag sendo um modelo extremamente avançado. Ela ficou muito ansiosa para examinar ela, colher uns detalhes ali para pesquisa. E o Liam fez exatamente a mesma coisa quando conheceu Amag, mas ver outra pessoa fazendo isso agora era simplesmente estranho para ele. Então ele pede a Nia para cortar o entusiasmo. Mais tarde, ele leva ela até o hangar onde o mecha manual estava armazenado e pronto ali para consertar ele. Nia responde que o ideal seria comprar um dos modelos mais novos, mas o Liam se recusa. Ele está decidido a usar esse mesmo mecha aí específico. Nia alerta que as peças de reposição para esse modelo desatualizado não são mais fabricadas, então restaurar ele não seria algo barato. Mesmo assim, o Liam não hesita, ele está disposto a pagar o que for preciso para poder reativar a máquina. E para Nia, essas palavras são como música para os seus ouvidos. Agora ela pode literalmente cobrar uma fortuna pelos reparos, e ele nem vai reclamar. Tem outro pedido também, o Liam quer que esse mecha tenha um finalizador. A Nia não entende o que isso significa, né? Então o Liam explica que é um movimento estiloso que ele pode usar para destruir os seus inimigos ali de uma vez só, com um golpe de foguete, talvez. Sei lá. Nesse momento, Yasushi entra na baia e ao ver Nia fica instantaneamente apaixonado. Depois de se recompor, tenta agir com calma e se aproximar dela, mas Nia não dá atenção para ele. Ela tá mais interessada em explicar por que um golpe de foguete é uma ideia tola. Os propulsores ocupam muito espaço e sacrificar deliberadamente sua mão no meio de uma batalha seria desastroso. Apesar disso, o Liam acha ideal, incrível, e instrui Nia que não pouparia despesas para poder equipar esse mecha como soco foguete. Os dois finalmente chegam a um acordo
Yasushi, no entanto, fica surpreso com o fato de Nia parecer preferir o Liam do que ele. Pode ser porque o Liam é um cara genuinamente atraente, enquanto Yasushi é um velho samurai morfado. Frustrado, então, ele canaliza sua raiva submetendo o Liam a um treinamento quase que impossível. Ele força o Liam a equilibrar um tronco no meio de um lago com os olhos vendados enquanto atira nele bolas de tênis. Yasushi divaga um pouquinho algumas bobagens sobre os exercícios de desbloquear o olho da mente, né? Que o Liam sentiu os ataques, né? Sem ver esses ataques, mas é um completo absurdo. Enquanto isso, depois de Go tomar o navio de Christiana, ela e sua tripulação foram capturadas. Go não estava apenas mantendo eles prisioneiros, ele está se divertindo provocando ela. Christiana exige saber quais são os planos de Go e ele explica casualmente que está levando ela para o seu planeta do tesouro, para adicionar à sua coleção. A princípio, Christiana presume que se trata de algum tipo de cofre de prazeres distorcidos, só que na verdade é muito mais perturbador. Go escolta ela à força até o seu laboratório, onde Christiana se depara com um cenário grotesco, uma massa de carne mal formada, que já foi um dos membros da sua própria tripulação. Go entregou a mulher para um cientista, que remodelou em algo que saiu basicamente de um pesadelo. Ele informou ao cientista que Christiana seria o novo animal de estimação, e tem muitas ideias, né? Tá ansioso para testar nela. A primeira delas seria arrancar um dos seus olhos e implantar ele na sua mão, para que Christiana possa testemunhar o seu próprio corpo sendo desfigurado além do reconhecimento, assim como os outros animais de estimação do Go. Enquanto Christiana enfrenta a aprovação toda ali mais dolorosa da vida dela, as coisas do planeta do Liam começam a progredir bem sob sua liderança. A economia melhorou muito, deixando os moradores locais muito felizes e esperançosos com o futuro, sem saberem que o Liam acabou de gastar uma parte substancial do orçamento do planeta para restaurar o seu mecha. Nia finalmente termina de restaurar a máquina e a sua antiga glória estava de volta. Ela estava incrivelmente orgulhosa dos seus resultados, por isso ela se oferece para demonstrar ao Liam como funcionam os controles. A sala de controle foi ampliada para garantir maior conforto e uma vez que o Liam está firmemente preso, Nia liga o motor. Quando o mecha é ativado, ele começa a escanear o Liam instantaneamente, registrando ele como novo piloto e bloqueando qualquer outra pessoa de usá-lo. Liam fica emocionado porque finalmente ele pode testar aquele mecha, mas no momento em que ele assume os controles, a partida colapsa. Nia aponta que essa partida não possui nenhuma função de autobalanceamento, o que significa que o Liam ele vai precisar estabilizar ela manualmente a cada passo. Normalmente isso seria um desafio imenso, mas o Liam vem se preparando exatamente para isso. Com esforço, ele recupera o comando e a partida e, com cautela, traz de volta a posição vertical. Então, gradualmente, o Liam começa a sair do hangar. Nia fica impressionado com a habilidade com que ele está lidando com a máquina, especialmente porque essa é a primeira vez que está operando ela. E enquanto ele caminha, a Nia fala para o Liam que a imaginação dele é incrivelmente crucial para a operação da partida. Quanto mais vívida for a imagem na mente dele, mais nítidos serão os movimentos do mecha. Liam, então, tenta focar sua imaginação para fazer o mecha realizar algo legal, mas os seus olhos acabam vagando pelo peito de Nia e tudo desmorona a partir daí. Agora o Liam está imaginando vividamente como seria tocar Nia de todas as maneiras possíveis, e o mecha começa a replicar exatamente esses movimentos na frente de todo mundo. Ninguém percebe que a partida é simplesmente reagindo à imaginação do Liam, então tá todo mundo convencido de que ele está tentando fazer pensamentos inapropriados sobre Nia naquele exato momento. Yasushi fica furioso com a ideia de que o Liam roubou a sua mulher, né, bem debaixo do seu nariz, e ele fica indignado. Brian, por outro lado, ele tá um certo alívio, né, pelo menos dessa vez tem um humano envolvido, não um androide, e o Liam tá tentando desesperadamente se explicar para que a Nia não pense que ele é um pervertido. Só que a situação só piora quando a partida começa a fazer meio que estocadas pélvicas, né? Não tem mais como voltar atrás. Como vingança, Yasushi começa a bombardear o Liam com bolas de tênis por puro ciúme. Depois disso, o Liam retorna para o seu treinamento regular. Ele está praticando a técnica do caminho do Flash, mas não importa o quanto balança sua espada, ele não consegue cortar um poste à distância. A frustração começa a crescer, ele teme não ter talento suficiente para esgrima. Amagi se aproxima e o tranquiliza, dizendo que o problema não está nele, mas sim nos ensinamentos do Yasushi e na confiança excessiva que o Liam deposita nele. Quando Amagi menciona isso, o Liam interpreta mal, achando que ela está dizendo para não confiar bastante em Yasushi. Convencido de que o mestre nunca o enganaria, o Liam conclui que deve estar entendendo mal as lições. Só então o Liam se lembra de algo óbvio. Magia existe nesse mundo. Mesmo que cortar um poste sem tocar ele pareça fisicamente impossível, deveria ser possível com a ajuda de magia. Esse insight se torna um grande avanço para o seu treinamento. Pelos próximos 2 meses, ele pratica diligentemente integrar a magia no seu corte. E finalmente chega o dia em que o Liam chama Yasushi para demonstrar o seu progresso. Confiante, ele afirma que dominou o caminho do Flash. Yasushi fica cético, esperando mais um fracasso dele, só que quando Liam saca a espada, ele libera uma poderosa onda de magia que corta o poste em 2 à distância. Surpreso, o Yasushi se esforça para manter a fachada de mestre. Ele elogia o Liam, dizendo que foi formidável isso aí, admirável, mas ressalta que ainda tem muito a aprender.
Ao se afastar, Yasushi começa a entrar em pânico. Apesar de ter enganado ele por anos sobre o caminho do Flash, o Liam conseguiu dominar a técnica com pura força de vontade. Algum tempo depois, o Liam é informado que um dos seus planetas de recurso está sob ataque dos piratas. É o único planeta que não foi hipotecado pela dívida de Banfield. E cara, basicamente o Império não tomou esse planeta porque considera um ambiente inóspito e pouco valioso. Só que graças a Amag, várias plantações de produções de lá foram estabelecidas, fornecendo receita adicional para o Liam. Infelizmente, essas instalações agora estavam sob ataque, e mesmo que as forças de Banfield estivessem resistindo, a derrota parecia inevitável. Liam perguntou a Amag se ela tem uma estratégia, e ela propõe uma abordagem ousada: atacar os piratas a partir de um ponto cego do planeta, pegando eles de surpresa. O Liam aprova essa ideia e ordena que as suas tropas se preparem. Liam decide defender o planeta pessoalmente, apesar das objeções de Brian, que teme pelo perigo, mas o Liam se recusa a deixar que algo seja roubado dele novamente. Além disso, ele estava ansioso para poder testar suas novas habilidades. A frota do Liam logo alcança esse planeta e Amag prepara o canhão ferroviário e carrega a partida do Liam o mais rápido possível. Com o canhão carregado e pronto, Amag mira no Liam e lança ele diretamente em direção à superfície do planeta. Enquanto isso, os piratas ocupados em aniquilar as forças de defesa restantes são surpreendidos quando algo, ou melhor, alguém, é disparado no céu na sua direção. Os piratas se viram para poder identificar o agressor e momentos depois, o Liam desce cortando um deles ao meio. As unidades restantes tentam se dispersar, se esconder para cercar ele, mas duas tentam se esgueirar por trás. O Liam sente a aproximação e corta eles em pedaços, num instante. Ele não conseguiu ver eles chegando, mas as incontáveis bolas de tênis que o Yasushi lançou contra ele ensinaram ele a antecipar os ataques invisíveis. Nesse momento, um grupo de piratas começou a disparar lasers na direção dele, e mesmo que o Liam embanhasse a espada e invocasse um rifle de energia, ele começou a atirar nos inimigos incansavelmente ali, de um lado para o outro. Os piratas estavam tentando dominar ele, atacando todos de uma vez, mas quando fizeram isso, acabaram se alinhando perfeitamente para a técnica oculta do Liam. Então ele desembanha a espada e com uma explosão de mana, uma grande parte das forças piratas é obliterada. Os piratas ficam atordoados, percebendo que ele é capaz de derrubar todo mundo à distância. E diante desse poder esmagador, o que eles podem fazer? Não dá. Então eles perdem a vontade de lutar e imediatamente se viram para fugir. O Liam, ele se sente desapontado. Ele esperava demonstrar mais das suas habilidades com a espada, mas não pretendia deixar os piratas escaparem. Com isso em mente, ele se prepara para liberar sua arma secreta, o soco de foguete. E o Liam apontando o braço para os piratas em fuga, só que, em vez do soco foguete padrão, ele invoca um enorme míssil e dispara contra os inimigos. Nenhum dos piratas vai sobreviver a esse ataque. Ainda assim, o Liam se frustra, porque não era exatamente isso que ele tinha na mente quando instruiu Nia a instalar um foguete perfurador. Nesse momento, o Liam acaba recebendo uma transmissão de Amag. Ela pede desculpas por não ter eliminado toda a frota pirata. Cerca de 60% dos inimigos conseguiram escapar, mas no final, Amag destruiu com sucesso 30% das forças piratas, enquanto os navios restantes foram capturados e reaproveitados para o exército do Liam. Eliminar completamente os piratas teria sido o ideal, mas o Liam ainda estava satisfeito com o resultado. Ele expressa sua gratidão a Amag, garantindo a ela que no final ela teve um desempenho excelente. Depois de tudo, Go acaba de receber a notícia de que os piratas que ele enviou para atacar o planeta de recursos de Banfield acabou não tendo sucesso na missão, e ele está absolutamente chateado. O cientista explica que o esquadrão avaliou mal o poder de defesa de Banfield, sendo forçado a recuar para evitar a destruição de toda a frota. Só que, por mais razoável que a decisão pareça ser, o Go decidiu executar todo o plano ali e acabar com os piratas que escolheram fugir, Porque ele não tolera covardes na sua tripulação. Eles não merecem viver. E uma vez que ele vai lidar com eles, depois que todo mundo foi descartado, ele pretende dar um exemplo e terminar a missão pessoalmente. Ele ficaria ausente por algum tempo e sarcasticamente diz a Christiana que voltaria mais tarde para se divertir com ela. Enquanto isso, Liam e sua frota acabam de retornar à batalha, e ele está extremamente satisfeito com o resultado. Eles não só defenderam com sucesso o planeta dos recursos, mas também conseguiram apreender vários navios piratas como recompensa extra. Pela lei imperial, tudo que for tomado dos piratas, incluindo seus navios ali, suas naves e tal, toda a carga, essas coisas todas, se tornaria oficialmente propriedade de quem os capturou. Acontece que os navios piratas capturados estavam carregados com uma fortuna em saque roubado. E no momento em que o Liam ouviu a palavra tesouro, a mente dele saltou direto para as visões de ouro e prata. Só que Brian informou ele rapidamente que a carga é ainda mais valiosa do que meros metais preciosos. Depois que o inventário completo, Amag relata que os navios estavam cheios de materiais raros, como orcalum, adamantita, escarletita, enfim. No entanto, o Liam não ficou muito impressionado. Para ele, esses metais são só coisas úteis para fabricar armas. Ele preferia algo mais chamativo,
corpo, como uma coroa incrustada de diamantes, né, Amagi não entende a sua decepção, apontando que os diamantes são apenas cristais de carbono comuns nesse mundo, enquanto o oricalco, por exemplo, e a adamantita são praticamente inestimáveis, mas o Liam não se importava com isso. Ele ainda queria coisas valiosas, como ouro, devido à sua obsessão por isso. E o Brian então informa que também foi encontrado ouro a bordo. Ao ouvir isso, o Liam ficou imediatamente, felizão, e começou a ordenar que o Brian use o ouro para poder cunhar uma enorme quantidade de moedas. Nesse ponto, o Brian perguntou ao Liam o que ele pretendia fazer, se ia transformar os outros metais em moedas também, mas o Liam não era bobo. Ele queria usar esses metais raros para forjar armas para o seu exército. Só que o Brian aponta um problema sério com esse plano. Ele não tem um ferreiro disponível. Além disso, Amagi precisa discutir algo importante também. Tecnicamente, o exército de Banfield possui cerca de 10 mil navios agora, mas depois de realizar verificações de diagnóstico, ela acabou descobrindo que a maioria desses está inoperante, na verdade. Então, quando a ordem foi dada para mobilizar a frota contra os piratas, só 30% estava realmente em condições de combate. O Liam, ele não conseguiu acreditar que conseguiram derrotar os piratas usando só 30% da sua frota. A verdade é que a vitória se deve ao fato de que os piratas subestimaram gravemente as suas forças. Pro resto do Império, Banfield ainda parece desesperadamente pobre. Então, os piratas presumiram que saquear o seu planeta de recursos seria fácil. Em circunstâncias normais, eles estariam certos. Só que as habilidades extraordinárias do Liam no combate mecânico intervêm completamente com as probabilidades, né? Dito isso, se os piratas atacassem com toda a sua força atualmente, a probabilidade deles conseguirem derrotar os piratas era muito baixa, entendeu? Não teria chance de vitória. Agora o Liam estava indignado, sabendo que mais de 70% dos seus navios estavam inutilizados, e Amagi propõe uma solução: desmantelar todos os navios danificados. Brian discorda imediatamente, alegando que isso reduziria o número de militares, fazendo eles parecerem vulneráveis. E mesmo que isso possa ser verdade, manter todos esses navios quebrados acabaria drenando os fundos com custos intermináveis de reparo. E o Liam não estava disposto a cobrir essas despesas, então ele concorda com a sugestão da Amagi. Para aliviar as preocupações do Brian, Amagi explica que ele pode simplesmente comprar navios adicionais para substituir o que estão sendo desmantelados. Além disso, se eles venderem todos os metais valiosos recuperados pelos piratas, o lucro vai ser muito mais do que o suficiente para financiar uma frota novinha. Assim, o financiamento não seria um problema. Em outra cena, Nia tá lá fazendo uma apresentação, né, para se revelar o mais recente projeto do navio, da qual ela se orgulha muito, e ela aumentou a produção em 7%, também melhorando o desempenho e a capacidade de resposta e a manutenção. Nia garante que, se os seus navios forem adotados, a frota do exército imperial se tornaria ainda mais formidável. Em seguida, temos uma apresentação de Uli, representando a terceira fábrica de armamento. Ela vai lá e apresenta um novo modelo ali, que oferece todo o charme e sofisticação de um hotel completo, com opções de entretenimento e laser, e algo que sem dúvidas agradaria a tripulação. Os navios de Nia superaram a concorrência em força bruta e de combate, mas carecem de conforto e luxo. E por essa razão, o exército imperial opta por comprar os navios de Uli, apesar do protesto de Nia, né, que insiste que o seu modelo é mais forte, tendo sido desenvolvido com todos os recursos disponíveis para maximizar a eficácia das batalhas. Ulia, por sua vez, responde afirmando que os seus navios são igualmente capazes em combate. Além disso, ela argumenta que a eficácia do navio não depende só de poder de fogo dele, mas também da tripulação que opera, né? E se os marinheiros estivessem bem descansados, confortáveis, eles vão lutar com mais determinação e mais resistência. Depois da apresentação, Ulia se gaba presunçosamente por ter sido escolhida em vez da Nia, mas a Nia não tá pronta para desistir. Ela admite que pode ter perdido essa rodada, mas promete provar que seu design tem um desempenho superior em combate real. O problema é que ela já gastou todo o orçamento nesse projeto, né? E a menos que ela encontre alguém maluco o suficiente para comprar os seus navios não vendidos, ela literalmente vai ir à falência. E realisticamente falando, cara, quem seria o excêntrico bastante para comprar um modelo de navio rejeitado até mesmo pelo exército imperial? Ah, meu amigo, você já sabe, né? Nesse momento, ela se lembra de alguém que poderia estar interessado. Afinal de contas, se o Liam foi capaz de investir pesado na recuperação de um mecanismo obsoleto, ele provavelmente não teria problemas em adquirir um modelo de navio indesejado. Enquanto tudo isso acontecia, o guia passava a maior parte do tempo na Terra, brincando com as pessoas ali, só para se divertir com a sua miséria. Mas nada disso se compara à agonia que o Liam deve estar experimentando agora. Isso era o que ele pensava, né? Acontece que a última vez que o guia viu o Liam, cara, ele tinha enviado ele para um outro mundo com pais terríveis, que sobrecarregaram ele com as suas dívidas. Naturalmente, ele esperava encontrar o Liam e o seu território numa completa ruína, mas para sua completa surpresa, o planeta estava de alguma forma prosperando. Ele ficou furioso, percebendo que o seu plano de fazer o Liam sofrer não deu certo. Ainda tem uma última coisa que o guia precisava investir. Quando o Liam solicitou um instrutor de esgrima, o guia enviou deliberadamente Yasushi, né? Uma fraude total, que não sabia sequer empunhar uma espada. Não teve chance do Liam realmente aprender alguma coisa útil com ele. Enquanto isso, num bar, alguns moradores locais começam a conversar sobre como a economia melhorou sobre o governo do Liam. Todos parecem felizes por ter ele como senhor. Só que o Yasushi acha que o Liam é um monstro. Ele sabe que é um impostor e estava apenas tentando manter esse ato, né? Só que ele deu ao Liam tarefas impossíveis, repetidas e tal, mas surpreendentemente o Liam conseguiu aprender a dominar a técnica que o Yasushi nem sabia que existia. Quando ele ouviu o comentário do Yasushi, o guia ficou completamente confuso, sem entender o que ele fez,
vez o que ele queria dizer, e ele decidiu verificar pessoalmente, descobrindo que o Liam estava envolvido em um treinamento, cara. Ele observou incrédulo enquanto o Liam destruía um poste sem sequer tocar naquele poste, convencido de que ele não concedeu ao Liam qualquer poder extraordinário. O guia então conclui que os avanços do Liam são frutos só do seu próprio esforço. O guia começa a lutar para entender como que o Liam poderia estar prosperando tão normalmente assim, de uma forma tão boa, num mundo como aquele. E honestamente, o próprio Liam também não esperava por isso. Afinal, ser abandonado pelos pais e simplesmente se afundar em dívidas aos 5 anos é um ótimo jeito de arruinar a vida de alguém. Mas de alguma forma as coisas deram certo. Agora a economia do território dele tá melhorando, o Liam tá finalmente vivendo a vida dos sonhos. Tudo graças ao guia. Essas emoções positivas aí do Liam deixaram um gosto amargo na boca do guia, que absolutamente despreza isso. Depois de se recompor e se alimentar das emoções negativas de Yasuo, ele volta a se acalmar, começa a formular um novo esquema para destruir a vida do Liam. Claro, o Liam pode estar prosperando agora, mas chegar no fundo do poço é ainda mais doloroso quando você tá prestes a alcançar o topo. No momento, o Liam tá discutindo ali uma situação dos navios com a Amag, né, e quer saber se encontrou alguma pista. A Amag diz que o exército imperial tá atualizando sua frota para um novo modelo e tá vendendo os antigos com desconto. Apesar de desatualizados, os navios imperiais ainda são muito poderosos, e o Liam fica interessado, mas a Amag informa que tem uma condição: eles devem manter todos os membros atuais da tripulação a bordo dos navios. Em outras palavras, o Império tá se livrando do pessoal que eles não querem mais. Assumir todos esses soldados é um problema, porque teria um custo muito alto, mas a Amag acredita que com o orçamento atual é possível administrar. Além disso, muitos desses membros da tripulação são oficiais experientes, né, com conhecimento bom, e a presença deles aumentaria com certeza, né, a força das tropas do Liam. Diante disso, o Liam concorda com esse acordo. O guia ouve tudo e vê uma oportunidade de mergulhar o Liam no desespero. Ele planeja manipular a situação enviando soldados muito sinceros ali e honrados para servir sobre o Liam. Como o jeito do Liam se autoproclamar um senhor do mal, seria só uma questão de tempo até ele ser derrubado pela sua tirania. Enquanto tudo acontece, temos o Yasuo. O cara tá lá em casa, curando a ressaca dele, se perguntando como que a vida chegou naquele ponto. Subitamente ele ouve a voz de Nia e se recompõe, né, retomando ao papel dele como mestre espadachim confiante. No início, Nia não estava certa sobre o Yasuo, mas depois de ver o quanto Liam progrediu sobre a sua orientação, ela até tá convencida de que ele deve ser um professor altamente capaz. Yasuo fica surpreso por Nia ter vindo sozinha, achando que talvez tenha uma chance com ela. Só que na verdade, ela só veio buscar informações sobre o Liam. A maneira como Nia formula ali as suas perguntas faz o Yasuo pensar que ela tá interessada nele, mas ela quer saber como convencer o Liam a ouvir sua proposta de venda, mas tá preocupada de que ir até ele diretamente possa ser algo rude, então ela pede a opinião do Yasuo sobre como deixar um homem de bom humor. E aí ele presume que quer dicas de sedução, fica nervoso nessa hora e começa a listar todos os seus fetiches. A Nia fica em silêncio por alguns instantes e o Yasuo começa a temer que tenha ido longe demais. Só que então, de forma calma, ela vai lá e pergunta se deveria usar meias também. O Yasuo fica surpreso, diz que sim, meias são coisas boas. Então ela agradece sinceramente pelo conselho. Horas depois, tu já imagina o que acontece, né? A Nia apareceu no castelo do Liam com a roupa exata que o Yasuo descreveu, na esperança de seduzir ele. Mas o Liam não era uma pessoa tola. Então ele vai lá, percebe imediatamente que ela estava tramando alguma coisa, conhecendo o seu histórico, é óbvio que ela quer que ele compre alguma coisa, e aí confessa que espera vender o modelo mais novo dos navios de guerra que ela projetou. Mas o Liam recusa, fala que ele não quer, ela começa a implorar que ele ao menos ouça alguma coisa antes de rejeitar a proposta, mas ele não precisa ouvir. Ele já comprou vários navios usados do exército imperial e não precisa dos navios dela. Mesmo assim, a Nia tenta convencer ele usando estatísticas. Mesmo que os navios pareçam impressionantes, o Liam sugere que ela ainda tente vender eles ao exército imperial, que se fizer isso, cara, pô, se ela fizer uma venda vai ser uma coisa boa. Só que ela admite que ela já tentou, mas falhou miseravelmente nessa apresentação. Ela não conseguiu vender absolutamente nada. Ela então começa a perguntar se o Liam consideraria comprar apenas 100 ou 200 unidades, porque isso na verdade ajudaria ela imensamente. E oferece até ajudar ele a conseguir um empréstimo se necessário. E o Liam nessa hora irrompe, recusando, falando que ele não quer de jeito nenhum. E a ideia, justamente, de entrar em dívida de novo é uma coisa que, mano, espanta ele. Desesperada, a Nia começa a se despir numa tentativa final de convencer ele. A mina tira a roupa de todo jeito. Só que tudo que ela consegue é lembrar o Liam de como a esposa da vida anterior tava fazendo com ele, tá ligado? Provavelmente usou a mesma tática com o chefe de sair tirando a roupa. E no fundo o Liam sabe que a Nia não tem essa intenção, não é esse tipo de pessoa. Então ele vai lá e faz ela parar de tentar seduzir ele e concorda em comprar alguns navios. Ele se vira pra Amag e pergunta se ainda tem dinheiro disponível no orçamento, e ela responde que ele tem fundos suficientes para comprar aproximadamente 300 navios da Nia. Cheia de gratidão, então, a Nia expressa o seu agradecimento e garante que vai despachar os navios imediatamente. Só que, quando ela se vira pra sair, ela tropeça nos próprios pés, e aí o Liam acha que a Nia é bonita demais, né, e não consegue ignorar o fato de que o seu talento pro design e as suas habilidades técnicas são excepcionais, mesmo que ela possa ser um pouco desastrada às vezes. Enquanto isso, lá nos corredores, a Nia dá instruções ansiosas aí pra equipe para poder preparar os 300 navios para venda. A sua colega de trabalho fica chocada, descobrindo que ela realmente conseguiu encontrar um comprador, mas a Nia declara com confiança de que tudo se deve ao seu charme irresistível. Nesse momento, Yasuo passa por ali e de repente percebe que todas as perguntas que
a Nia lhe fez foram parte do plano para poder seduzir o Liam. Agora o Yasuo tá absolutamente furioso. Enquanto isso, na sala do trono, o Liam já tá lá, tendo as suas orelhas limpas pela Amag, se sentindo completamente satisfeito, porque tudo ao redor dele tá calmo e tranquilo finalmente. O tempo passa e Nia finalmente entrega todos os navios ao Liam que ele tinha comprado dela, e assim que eles estavam atracados com segurança, o Liam aconselhou a Amag a se aproximar para poder inspecionar esses navios aí. O Liam estava muito satisfeito por ter adquirido alguns modelos mais novos, mesmo que ele entenda que o Império optou por outras versões, e esse não tem nenhum traço de luxo. Mas Nia rebate o comentário insistindo que os designs de luxo não têm lugar em combate. Só que isso não muda o fato de que as pessoas preferem navios com aparências imponentes, né? Então ela acaba rapidamente explicando que as necessidades de manutenção daquelas naves propõem uma garantia estendida, já que ele precisaria de ajustes futuros. E o Liam recusa, dizendo que ele não vai precisar disso. Para concluir a compra, Nia então pede que ele assine o recibo. Entretanto, ele faz um pedido adicional. Pergunta se Liam estaria disposto a entregar alguns navios piratas que apreendeu recentemente. E o Liam rejeita de imediato, explicando que ele pretende incorporar esses navios à sua nova frota também. Nia insiste, sugerindo que ele poderia pelo menos se desfazer de um ou dois e tal. E quando Liam se prepara para recusar de novo, Amag intervém com uma proposta. Eles poderiam entregar o navio a Nia, que ela desejava, mas somente se ela concordar em equipar os outros navios piratas para poder tornar eles compatíveis com a frota do Liam. Afinal, todos os navios piratas dependem de tecnologia estrangeira, vindo de fora do Império, o que torna a integração uma tarefa um pouco complexa. Ela acaba aceitando esse acordo de bom grado. Padronizar um punhado de navios é um esforço pequeno comparado aos dados inestimáveis que ela obteria quando analisasse a tecnologia alienígena, e enquanto Liam considera a ideia de inspecionar pessoalmente os navios piratas, ele propõe que os três deem uma olhada imediata. Logo depois de chegarem nos navios, eles percebem que ele está completamente diferente dos outros navios de guerra com os quais o Liam está acostumado. A Nia fica extasiada com todas as inovações que pode estudar e replicar, e o Liam começa a se encantar vendo um volante no centro da sala de controle, algo que é uma parada raro, e pede para que Nia adicione um igual à sua nave. Nia responde que seria inútil, porque o painel de controle padrão ele oferece muito mais precisão, mas o Liam não se importa com toda a eficiência. O volante é simplesmente legal, e isso já basta para ele. Enquanto a Nia continua explorando o interior da nave, ela fica surpresa com cada nova descoberta, como lasers de gravidade que giram ao longo do planeta imaginário, geradores de éter invertido, e fica também ansiosa para estudar os dados no laboratório. Nesse meio tempo, o Liam avista algo que parece um cachorro no canto da sala e vai atrás dele. Vendo o comportamento estranho do Liam, Amag pergunta se está tudo bem. Ele responde que tinha certeza de ter visto o cachorro, mas agora não tem nada por perto. O caminho então leva até uma porta e o Liam e Amag entram, apenas para perceber que se trata de uma sala de navegação da nave. Amag então ativa ela, explicando que ali são registradas todas as rotas que o navio percorreu, e a julgar pelo mapa diante deles, parece que os piratas estavam saqueando sistemas planetários por todo o grande império, o que não surpreende. Porém, quando examinou os dados com mais atenção, Amag percebeu algo estranho. As rotas seguem um padrão distinto. Sempre que os piratas terminavam de saquear um planeta, eles retornavam ao Império através de um portal de dobra e depois faziam um salto curto até a fronteira. Essa área era usada como uma zona de guerra entre o Império e outras nações. Era extremamente difícil de monitorar, o que se tornava um esconderijo ideal para os piratas. O Liam então pede as coordenadas para um salto curto, mas acaba que ela descobre que as coordenadas mudam toda vez que os piratas retornam de um saque. Amag então traça várias coordenadas em relação à trajetória de um pequeno planeta desgarrado dele que vaga pelo espaço profundo. Devido à sua órbita errática, seria impossível alcançar ele sem saber a localização dele com antecedência. Amag começa a suspeitar que ali pode estar a base dos piratas, só que o Liam, por outro lado, acredita firmemente que é uma ilha do tesouro, um local onde os piratas escondem suas riquezas. Com isso em mente, Amag pergunta a Liam qual seria o próximo passo. Sem hesitação, ele declara que pretende saquear o planeta do tesouro. Enquanto isso, os piratas sobreviventes de alguma batalha contra o Liam retornam. O Go, que é o líder dele, estava furioso pela sua tripulação ali ter permitido que os nobres humilhassem ele. Ele jura que não deixaria o Liam escapar dessa, e como punição, tranca os piratas derrotados dentro de uma cápsula e a detona. Enquanto ordena ali a preparação de sua guerra, sua missão agora era destruir todo o território de Banfield. Ao mesmo tempo, a frota do Liam não perde tempo para se mobilizar para atacar o planeta do tesouro. Primeiro, porém, eles precisam passar pelo Domus Warp Gate. E o plano é seguir o Domus até o portão, né? Mas quando Amag solicita autorização para prosseguir, o pedido é negado. O Liam pergunta o que está acontecendo, e Amag explica que a passagem foi negada por falta de pagamento do pedágio. Uma transmissão é então recebida e o operador do portal informa que o pedágio é calculado com base na massa transportada e na distância do salto. Como o Liam pretende mover toda a sua frota, o valor seria considerável, então é muita coisa. O Liam diz que ele está disposto a pagar, mas infelizmente ele não trouxe dinheiro. Ele se oferece para quitar o valor ao retornar, mas o operador se recusa, explicando que a Casa Banfield é conhecida pelas suas dívidas não pagas, portanto ele não pode seguir viagem sem pagar adiantado.
A única opção seria conseguir uma carta de recomendação de alguém confiável, só que ninguém confia na casa Benfield. Então o Liam insiste que o pagaria quando retornar, mas o operador reforça que nada garantiria que ele vai voltar. Diante disso, o Liam considera voltar para casa para buscar o dinheiro, embora isso custasse muito combustível extra. Então, em vez disso, ele pede para falar com a gerente. Para o seu desânimo, o operador revela que ele é o gerente e responsável por toda a instalação. Então o Liam tá ali, começa a gritar com ele pessoalmente e tal, e a Amag pergunta ao Liam se ele tem certeza de que vai fazer isso, já que se o gerente não estava disposto a se comprometer antes, então provavelmente ele não vai mudar de ideia só porque o Liam tá indo até lá. No entanto, o Liam está confiante das suas excelentes habilidades de negociação que convenceriam o gerente a abrir uma exceção. Ao mesmo tempo, Go e toda a sua frota acabam de chegar no portão de Palmônia, né? E cara, a intenção é usar ele para teletransportar ali até o portão 2. De lá, ele planeja ir diretamente ao território Benfield para poder demolir tudo que o Liam construiu com esforço. Go se aproxima do operador do portão, informando a ele de que o desejo era de viajar para o portão 2 e deslizando um pequeno bônus ali para garantir que nenhuma pergunta seja feita. O operador aceita alegremente o suborno e informa que o buraco de minhoca estaria preparado em apenas alguns minutos. Enquanto isso, lá no portão 2, o Liam se aproxima da recepção, esperando que o gerente permita a passagem dele na frota, né, pelo portão, e o operador não guarda nenhum rancor pessoal contra o Liam, mas como da última vez, ele explica que a passagem é impossível até que o pedágio seja pago. O Liam implora que ele reconsidere tudo, perguntando se tem alguma maneira possível do gerente abrir uma exceção, mas as regras são rígidas e o gerente não tem nenhum motivo especial para poder dobrar essas regras e acabar com isso pelo Liam. Nesse momento, o gerente recebe uma mensagem do portão de Palmônia, que está lá, informando que o Go e a sua frota estão a caminho, e ele diz ao Liam que agora tem problemas mais urgentes para resolver e vai embora, deixando o Liam sozinho na recepção. O Liam fica surpreso pelas suas táticas de negociação não terem funcionado dessa vez, mas enquanto pensa sobre isso, ele percebe novamente aquele estranho espírito canino e decide seguir ele mais uma vez. De volta à sala de controle, o gerente e a sua equipe finalizam as conexões entre os portais de dobra, abrindo o caminho das forças do Go para elas passarem, né? E dada a distância, estimavam que levaria cerca de meia hora para que o Go e a sua armada chegassem no portão 2. Um dos técnicos hesita em perguntar se isso realmente é aceitável, já que a configuração fará os piratas de Go surgirem diretamente na frente da frota do Liam. Sabendo como o Go age, ele não hesitaria em destruir os navios do Liam assim que chegar. E o gerente, ele não se importa com nada disso, porque o Go já subornou ele o suficiente, então ele manda todos fazerem uma pausa ali e saírem da sala de controle para que ninguém possa ser responsabilizado pelo que vai acontecer. Por coincidência, poucos minutos depois da saída do gerente da equipe, o Liam acaba entrando na sala de controle por acidente, e logo ele percebe onde ele estava, mas ele ficou confuso quando viu o lugar vazio. Curioso, ele verifica os monitores e, para sua surpresa e excitação, ele vê o portal de dobra que estava conectado à Palmônia. Então ele imagina que o gerente teve pena dele e resolveu ajudar ele secretamente. Só que, ao inspecionar melhor, o Liam percebe que o buraco de minhoca estava fluindo na direção errada. Achando que foi um simples erro, ele começa a ajustar os controles e consegue reverter o fluxo do túnel. Só que quando ele fez isso, acidentalmente ele criou uma bifurcação inesperada. Algo que qualquer nave que estivesse viajando por ali seria cuspida em algum ponto aleatório do espaço. É claro, o Liam assume que ninguém estaria nesse túnel naquele momento. De repente, ele recebeu uma chamada urgente de Amag dizendo para poder retornar ao navio imediatamente. Ela conseguiu garantir uma carta de crédito para ele, e o Liam ficou atônito com a notícia e perguntou quem ajudou. De volta a bordo, Amag revela que foi Nia quem garantiu para eles. Nia explica que depois que o Liam ajudou ela comprando seus navios e ainda permitiu que ela reivindicasse alguns navios piratas, aquilo era o mínimo que ela podia fazer. Ela devia muito mais a ele. E o Liam agradece profundamente pela ajuda. Como um portal já estava ajustado agora graças às ações anteriores dele, ele começa a liderar uma frota pela passagem. Momentos depois, ele emerge no portão de Palmônia e lá fazem um salto curto até o planeta rebelde. Enquanto isso, o Go permanece nesse buraco de minhoca aí, sem saber que ele foi literalmente superado pelo Liam. E ele e a sua tripulação começam a ficar desconfiados, porque eles estão presos ali há tempo demais. Finalmente, a tripulação informa que eles estão se aproximando da saída do túnel, o que alivia todo mundo. Só que assim que eles saem, o Go se vê no meio de uma zona de treinamento da frota ali de guerra imperial, cercada por mais de 70 mil naves. A frota do Go é imediatamente aniquilada depois disso. Enquanto isso, a frota do Liam chega ao planeta rebelde e assim que tem uma visão clara do planeta, né, das forças do Go, o Liam dá uma ordem de ataque a cerca de 20 mil navios piratas ali, 2 ou 3 vezes mais do que a sua frota, mas a maioria deles está inativa e o ataque surpresa pega os piratas desprevenidos. Alguns tentam fugir, mas eles não estão preparados. O Liam se equipa então com o seu mecha, entra na câmara de lançamento e é disparado diretamente para o campo de batalha.
Uma vez em solo, ele começa a destruir as forças inimigas com eficiência brutal, até que não reste mais ninguém. Agora que a maior parte dos inimigos foi eliminada, o Liam ordena a Amagi para enviar as tropas para poder limpar os sobreviventes restantes. Enquanto Liam pretende vasculhar o planeta desonesto em busca de tesouros escondidos do Go, ele e a sua arma começam a lançar um ataque no planeta, obliterando a sua superfície. Nesse momento é aberto um caminho de entrada dentro do planeta. Um cientista começa a entrar em pânico, enquanto todos os ataques implacáveis das forças do Liam destroem um pouco ao pouco as defesas que estão restantes ali. Em desespero, o cientista começa a correr pela sala de controle, onde descobre que estão sob ataque e que todos os navios piratas estacionados ao redor do planeta já foram eliminados. Enquanto isso, Liam finalmente alcança as partes internas do planeta e se vê confrontado por piratas vestindo trajes de mecha. Sem hesitar, ele elimina todos os piratas, e quando o capitão da tropa alcança eles, o trabalho já está feito. O capitão informa que o seu lado também foi tratado, e o Liam ordena que eles continuem limpando o caminho enquanto caçam o tesouro. Mas, do nada, ele vê um mesmo cachorro de antes e decide seguir o seu caminho, que mostra a decisão correta. A trilha acaba guiando ele diretamente para a sala de controle, onde o cientista e seus homens se rendem sem lutar. Satisfeito com o resultado, Liam exige que os cientistas entreguem todo o seu tesouro. E os cientistas perguntam que tesouro que ele está buscando, explicando que tem itens valiosos e também os animais de estimação exóticos do Capitão Go, que ele costuma colecionar. O Liam suspeita que o cachorro que ele viu antes é um desses animais e pergunta mais a respeito. Então o cientista começa a suspeitar que o Liam acredite que ele é um homem cruel que transforma as pessoas em animais de estimação e até se oferece para transformar os pets em cães obedientes, né, para o Liam. Ele ficou meio sem entender nada, né, porque o cientista estava falando isso, e decide acompanhar ele até o laboratório. Lá no local, o cientista revela garotas transformadas em monstros grotescos pelos experimentos. Um soldado que vomita com a visão, sendo repreendido pelo capitão. O Liam dá um passo à frente então com os olhos fixos em um espécime específico. E o cientista comenta ao Liam que ele tem um bom instinto. Aquela é a criação favorita do Go, sua maior obra. O Liam sente uma onda de desgosto ao se lembrar do seu próprio passado, onde ele foi tratado como lixo. Ele não suporta ver alguém ferindo outros daquele jeito. E enquanto o cientista delira ali na sua empolgação, o Liam atira na sua cabeça. Logo depois ele começa a examinar a sala até que uma voz chama por ele, Christiana. Ela começa a exigir saber quem ele é e o Liam se apresenta, declarando que tomou o controle do planeta e eliminou o comandante. Christiana então começa a chorar ouvindo isso, acreditando que o seu tormento finalmente chegou ao fim. Ela implora que o Liam liberte ela e as outras garotas da sua miséria, porque elas nunca poderiam voltar a ser humanas. Mas o Liam jura que vai salvá-las, né, e exige que retribuam esse favor. Depois disso, ele instrui seus soldados a convocarem um médico ali e transportarem as garotas para sua nave para o tratamento. Christiana insiste que não tem salvação para ela. O capitão sente pena dela, mas não pode desobedecer às ordens diretas do Liam. Ele tenta persuadir o Liam a reconsiderar, dizendo que regenerar os corpos da garota do zero exigiria elixires médicos de alta qualidade, algo que seria extremamente caro. E o Liam responde que ele estava se sentindo generoso hoje, e que fazer boas ações de vez em quando não faz mal para ninguém. Nesse momento, Amagi envia uma mensagem, localizaram a verdadeira sala do tesouro, e o Liam fica satisfeito, porque agora ele tem como custear o tratamento das garotas. Num flashback, a gente vê então a Christiana lá, ex-princesa cavaleira do Reino Sacro, celebrada pelas suas campanhas heróicas contra os piratas espaciais, e durante uma batalha contra Go, ela foi enganada e capturada. A tragédia final aconteceu quando Go destruiu seu planeta natal diante dos seus olhos e a sua família percebeu tarde demais quando a Aliança Unida havia traído eles, deixando os escudos caírem, permitindo essa tal invasão. Christiana foi levada como sobrevivente para o planeta do tesouro. Enquanto os outros eram tomados pelo terror, ela manteve a esperança de ser resgatada. Quando Go se aproximou, ela o desafiou e disse que preferia morrer. Ele riu, né, e disse que não queria matá-la, e sim adicionar ela à sua coleção. Disse que libertaria as outras garotas e forçou Christiana a escolher. Ela escolheu logicamente a mais assustada, mas foi um truque cruel. O Go entregou ao cientista que transformou ela num monstro. Christiana implorou para que eles parassem com isso, mas o Go só ficou rindo. Ele disse que se parasse agora, a garota morreria. Sem outra opção, Christiana foi forçada a permitir que o cientista continuasse. Logo, a menina já estava irreconhecível, cara. E aí no momento, o Go informou Christiana de que ela seria a próxima e disse que queria ver ela sofrer. Ordenou ao cientista que arrancasse seus olhos e colocasse nas suas mãos para que ela pudesse ver o quão feia ela tinha se tornado. Chorando, Christiana foi transformada num monstro mutilado, assim como todas as outras. No presente, o Liam estava lá retornando ao seu planeta. Liam visitou ele, né, para parabenizar pela sua vitória e sugere que compre mais navios de guerra agora como lucro da missão. E o Liam diz para ela parar de tentar convencer ele, mas a Liam insiste que os navios eles provaram ser valiosos e que ele obteve um bom lucro. Por isso é justo ele reinvestir a parte dele. Mas o Liam não está com vontade de cair nos truques da Nia por agora, então ele diz para ela ir embora. Quando seus planos de seduzir ele e chantageá-lo não funcionam, a Nia lembra ao Liam que foi ela quem conseguiu a permissão para ele entrar no portal de dobra, e ele finalmente concorda em ouvir o seu pedido.
Dessa vez ele se vira para Amagi e pergunta quantos navios eles podem comprar com esse tesouro que eles recuperaram. E ela responde que depois de subtrair todos os essenciais, ainda tem fundos suficientes para poder comprar uns 5.000 navios. O Liam fica surpreso com o número, mas antes que ele pudesse simplesmente processar essa informação, a Nia já sai correndo, gritando que ela vai preparar um pedido de 5.000 navios. O Liam corre atrás dela desesperado para impedir ela antes que ela realmente organize tantos navios assim. Enquanto isso, temos o nosso samurai Yasushi passeando pelos corredores, tentando descobrir qual justificativa ele vai usar dessa vez para solicitar fundos adicionais ao Liam. Nesse momento, Nia passa falando no telefone, no corredor correndo, dizendo que orgulhosamente garantiu um pedido enorme do Liam, isso depois de um pouco de persuasão, e o Yasushi vê ela saindo do quarto do Liam, né? E aí a raiva dele aumenta muito, e pro deleite do guia, que espreitava por perto, esperando ansiosamente que o Liam experimentasse algumas emoções negativas fortes. Daí o Liam ainda estava procurando pela Nia, mas o Yasushi encontra primeiro e diz para ele ir junto. Ele leva o Liam até os campos de treinamento, onde o jovem, de olhos vendados e com a espada pesada, se preparam para mais uma das sessões intensas do Yasushi. Yasushi nessa vez montou 100 drones que disparavam bolas de tênis contra o Liam de todos os ângulos, numa velocidade ainda maior que da última vez, e o Liam lutou para reagir a tempo, sendo atingido rapidamente pelos projéteis. Então o Yasushi aumenta ainda mais a intensidade. O Liam acaba caindo no chão, protestando ali que é impossível desviar de todos os ataques com só uma espada. E o Yasushi então o corta, recusando-se a aceitar desculpas, ordenando que ele descubra a solução sozinho. Isso desperta uma ideia no Liam, porque ele não usa magia de novo, como antes, só que dessa vez focando na defesa. Ele tenta canalizar sua magia para uma barreira protetora e ele consegue. A magia desvia todas as bolas de tênis. O Yasushi é pego de surpresa pelo rápido domínio do Liam. Não parando por aí, tá? O Liam ele reverte a energia da barreira, lançando todos os projéteis de volta para as suas fontes, obliterando os drones num contra-ataque fulminante. E aí o Liam tira a venda e pergunta a Yasushi se ele fez um bom trabalho. Só que o mestre já está no chão, atingido por várias bolas de tênis. Em pânico, Yasushi percebe que o Liam é de fato um verdadeiro gênio. Ele teme que quando ele descobrir a verdade, seria o próximo a ser eliminado. Sabendo disso, Yasushi começa a recuar, mas o Liam questiona para onde ele vai. E aí o cara responde rapidamente que ele não tem mais aulas para dar. Ele explica que o Liam já domina tudo o que poderia ensinar, e que agora tudo o que resta é praticar livremente, porque o caminho da espada é a jornada sem fim. O Liam grita que ele não quer isso e insiste que ele deve continuar treinando com Yasushi, mas o mestre rebate, ordenando que ele pare de se comportar como uma criança, explicando que apesar das suas próprias habilidades, também precisa continuar crescendo. E ter o Liam constantemente dependendo dele não ajudaria com isso. O Yasushi então encara o Liam e declara que ele se formou oficialmente. Agora o Liam é o verdadeiro mestre do caminho do Flash. Ele explica que, como mestre, é responsabilidade do Liam levar o seu estilo da espada pelo universo. E o Liam aceita essa tarefa alegremente, só que no momento em que ele vira as costas, o Yasushi corre o mais rápido que ele pode fugindo. Esse momento traz ali uma sensação de realização como ele nunca sentiu antes. Ele agora está quase sem dívidas, seu domínio está prosperando, triunfou sobre os piratas e mais do que nunca até o mestre reconheceu as suas próprias habilidades. Ele expressa sua gratidão ao guia por tudo isso, mas antes que a onda de positividade do Liam possa esmagar ele completamente, o guia faz uma fuga rápida, desaparecendo para um outro mundo. O Liam então olha para o mapa e diz que ele não está satisfeito com ele. Brian, curioso, pergunta o motivo e o Liam explica que desde que nasceu nesse planeta decidiu se tornar o Senhor do Mal, que comandaria o governo opressor e desfrutaria do sofrimento das pessoas. O Brian observa aquilo ali, isso é uma ambição incomum para ele, mas o Liam diz que ele foi explorado na sua vida anterior e agora ele quer vingança para poder pagar a sua meio que dívida, né? A Amagi rapidamente comenta que se ele deveria pagar suas dívidas ou perderia todo o dinheiro em juros. Frustrado, o Liam diz que ele não tá falando de dívidas financeiras, mas sim da humilhação que ele sofreu na sua vida passada. O Brian comenta que levaria algum tempo para que o tesouro dos piratas seja avaliado, porque os avaliadores estavam mais ocupados. O Liam irrita, reclama que o Brian e a Amagi ignoram ele constantemente e mesmo assim pensa consigo que isso não importa, porque a partir de agora é que ele vai se dedicar a ser puramente mal. Ele então faz uma lista do que os opressores sempre têm, que é poder, dinheiro e mulheres, e pelo poder ele já aprendeu, né, com o estilo brilhante da espada, conhecido como caminho da carne lá, e embora ainda tenha um espaço para melhorar, ele já se tornou um espadachim muito habilidoso. Agora só falta dinheiro e mulher, né? Enquanto ele estava perdido ali em pensamentos, a Amagi se aproxima e diz que o Sir Thomas da Henry Trading Company tá lá, livre para poder ver ele. E o Sir Thomas, ele agradece ao Liam por destruir os piratas do espaço, lhe dá uma grande quantidade de ouro como presente, e o Liam se levanta animado para inspecionar o ouro, perguntando o que Thomas quer em troca. Thomas explica que a sua empresa precisa passar por uma área perigosa para fazer comércio e solicita 100 naves da frota do Liam para escoltar, né? Ele diz que não queria fazer negócios em zonas de risco, mas os piratas continuam surgindo em várias regiões e muitos comerciantes foram atacados. O Liam então pergunta a Amagi sobre a disponibilidade. Ela responde que os novos navios de guerra estão prontos para
para serem implantados e sugere que envie tropas, que isso seria mais útil possível como treinamento espacial. O Liam concorda, mas exige mais ouro em troca, e o Thomas acaba aceitando. Ao sair, Thomas comenta com o seu motorista que o domínio de Benfield se tornou próspero porque o jovem Lorde revitalizou usando o dinheiro dos impostos. Ele elogia o Liam, dizendo que ele toma decisões inteligentes como se fosse natural, o que mostra que é um governante excepcional. O motorista pergunta por que o Liam exige sempre ouro, e Thomas admite que não sabe, mas como isso facilita os negócios, ele não se importa. Inclusive, considera Liam generoso por aceitar ouro em vez de cobrar o valor real, de esse apoio exigiria. Enquanto isso, Brian diz que está feliz pelo Liam ter chegado a uma posição em que as pessoas oferecem subornos para ele. Mas a pergunta é por que ele gosta tanto de ouro, e o Liam responde que o ouro é um símbolo de novos ricos. Ele instrui Amag a transformar o ouro em moedas para construir um banho dourado com elas, e o Brian acaba supondo que isso deve ser uma higiene do ouro, mas o Liam não liga para nada disso, Para ele, aceitar subornos é tipo assim, o sinal que ele tá de fato se tornando mal. Então agora que ele resolveu a questão do dinheiro, só falta as mulheres. O Liam anuncia que ele vai criar um harém. Vai até o salão do baile do castelo ali e conta ao Brian e a Amag que ordenou as empregadas robôs ali que reformassem um quarto para poder realizar o seu sonho. Ele quer álcool suficiente para encher um lago de carne suficiente para poder parecer uma floresta. Ele planeja uma festa extravagante, enchendo o lago com álcool, pendurando carne, estátuas e alinhando mulheres bonitas pro seu harém. A Amag então fica confusa ouvindo o Liam rapidamente declarar que ele não pode impedi-lo de gastar, porque é o chefe da casa, e acaba respondendo que não pretendia impedir ele. E nesse nível de gastos, não é muita coisa, mas alerta que encher uma piscina com álcool liberando vapores perigosos poderia ser um problema. Poderia até causar uma explosão, e beber dessa piscina com certeza seria nojento. E o Liam hesita, começa a propor instalar purificadores de água, mas a Amag explica que isso removeria todo o álcool, deixando só a água. O Liam então quer nadar na piscina, mas começa a se enojar com a ideia de beber álcool purificado onde alguém nadou. Então Brian diz que jamais deixaria o Liam fazer algo tão anti-higiênico e também acaba protestando contra pendurar a carne ali. Amag concorda, dizendo que a carne pendurada faria o salão parecer uma iguaria exagerada, e o Liam diz que pareceria uma geladeira, que não é isso que ele quer. Pendurar uma carne crua faria o salão parecer como se fosse um açougue, o que também não seria apropriado. Amag sugere pendurar pratos decorativos com carne, mas o Liam recusa. Brian irrita de novo mais uma vez, dizendo que o Liam não pode comer nada que esteja pendurado por muito tempo. Amag apoia o argumento, explicando que alimentos ao ar livre criam bactérias e perdem o sabor, e o Liam fica decepcionado e diz que quanto mais ele pensa, mais difícil parece, mas declara que ele não desistirá do seu harém. Ele então afirma que vai se envolver com muitas mulheres. Amag e Brian apoiam ele, dizendo que como governante do planeta, ele tem o direito de ter quantas ele quiser. O Brian inclusive acrescenta falando que o Liam já trabalhava demais, era muito jovem para se interessar por mulheres, mas lembra que ele já caiu em várias armadilhas de mel, como comprar os navios da guerra ali, depois de ser seduzido pela tenente, E aí o Brian pediu ao Liam para produzir um herdeiro o quanto antes. O Liam acha que isso já é longe demais, Mas Amag resume dizendo que não tem problema em querer um harém, encorajando ele. O Liam então ordena que convide mulheres bonitas, porque ele escolheria as que ele gostasse. O Brian interrompe perguntando quantas mulheres ele pretende ter, e o Liam pensa em, 10 talvez seria o suficiente. Mas como senhor do mal, ele decide ir além para causar o sofrimento, anunciando que seu harém terá 100 mulheres e que não abrirá a mão do número. Brian começa a questionar se isso é o suficiente, e o Liam se vira para Amag perguntando se 100 é pouco. Amag responde que esperava algo como, 10 mil mulheres no seu harém, e aconselha a convidar pelo menos 1000, mas o Liam acha isso um pouco excessivo, Brian explica que não se trata de quantidade, mas de variedade. Conhecer muitas mulheres aumentaria as chances de o Liam encontrar alguém com que ele realmente se conecte, e ele começa a apontar que o Liam ainda não teve uma mulher, Nenhuma. E o Liam tenta argumentar que Amag é uma mulher, mas ela lembra que não pode ter filhos, portanto não conta nesse aspecto. Liam conclui dizendo que Amag é o seu ideal de mulher, mas Brian incentiva ele a ter mulheres de verdade por perto para que ele possa produzir um herdeiro. Ele insiste que o harém com apenas 100 mulheres não seria o suficiente e implora ao Liam para ele conhecer as candidatas que desejam se juntar a ele. Amag então fornece uma lista e pede ao Liam para selecionar as candidatas para que ele possa convocá-las. Brian reforça que, como governante de todo o planeta, a maioria das mulheres aceitaria se ele simplesmente enviasse uma oferta para se juntar ao seu harém. Só que o Liam começa a se irritar, dizendo que ele é o senhor do mal e ele quer uma mulher que nem sequer queira ficar perto dele. Ele explica que a sua vida passada ele tinha sido traído e agora ele pretendia trair as mulheres em troca como vingança. O Liam afirma que ele não aceitaria nenhuma mulher que não seja bonita ou que não se submeta a ele como um bom grado, Os olhos determinados declara que ele construiria um harém que realmente satisfaça ele. Algum tempo depois ele sai dizendo que ele ficou ali o tempo dentro da mansão, que nem teve chance de explorar o seu próprio domínio, e ele reconhece que não conhece todos os costumes ou a cultura local, mas pensa com um olhar sombrio que toda a cidade e tudo nela pertence a ele. Enquanto anda pelas ruas, ele começa a procurar possíveis candidatas para o seu harém. Ele se aproxima de uma garota e pergunta
pergunta se ela quer tomar uma bebida. Ela prontamente recusa, se afastando, e o Liam então percebe uma bolha se formando ao redor do nariz dela, e logo nota que todas as mulheres da cidade têm o mesmo acessório. Intrigado, ele pergunta à garota o que é aquilo, mas ela acha que tá elogiando uma nova tendência, tá ligado? E ao perceber que o item era uma moda local, o Liam relutante acaba comprando um pequeno balão de nariz. Liam explica que era apenas uma moda casual entre as pessoas do centro da cidade, não sendo utilizada na mansão. E ele reflete sobre como as mulheres acham aquela coisa fofa e reclama que odeia o balão no nariz, dizendo especificamente que faz as pessoas parecerem idiotas. Amag se oferece para usá-lo se isso incomoda tanto, mas o Liam pisa com raiva no acessório e ordena que ele seja proibido na cidade. Indignado, ele se pergunta como tantas garotas bonitas podem ser tão degradáveis por causa de uma tendência tão ridícula. Ele questiona o que aconteceu com a moda daquele lugar, porque não tem nem mesmo um toque de ficção científica ali. Ele esperava um mundo futurista, cheio de mulheres sensuais, mas em vez disso ele vê fantasias de animais bizarras e roupas de praia que não mostram nenhuma pele, tá ligado? A Amag explica que os maiôs de corpo inteiro estão na moda porque bloqueiam todos os raios UV do sol, e ela começa a falar que isso faz parte da cultura do domínio. O Liam, no entanto, ele se recusa a aceitar e propõe desenvolver uma nova moda. Amag responde que a moda tá sim se desenvolvendo, mas o Liam insiste que ela tá indo na direção errada. Ele ordena que reúna estilistas e modelos, argumentando que, se os plebeus virem modelos usando novos estilos, vão seguir a tendência. Então ele exige que traga o design mais famoso do planeta. Porém, Amag informa que, devido à dívida do domínio Banfield, é impossível assinar um contrato com alguém tão renomado, e isso ultrapassaria todo o orçamento anual do território. Diante disso, o Liam decide que ele não pode mudar a moda do planeta, mas pode reunir belas mulheres do seu próprio domínio e vesti-las como quiser dentro da sua mansão. No entanto, Amag informa que a maioria das mulheres bonitas da cidade já trabalha na mansão, porque a aparência é um dos critérios de contratação, e ele pergunta se deve convocar alguém próximo para poder atender as necessidades dele. O Liam recusa, dizendo que ver alguém que ele já conhece como funcionária não coloca ele no clima. Subitamente, então, chocado, ele pergunta a Amag se ele tem permissão para dormir com as funcionárias da mansão, e Amag responde que não tem nada de errado nisso, porque ele contratou apenas pessoas que sabiam que essas possibilidades existiriam e estavam de acordo. Então o Liam se pergunta por que se tornar mal é tão difícil, já que ele nem consegue encontrar uma mulher para ele dominar. Do outro lado, a gente tem a Christiana ali acordando num centro médico, e o médico explica que o seu corpo foi recriado usando medida regenerativa e que ela tá de volta ao normal agora. E isso a choca. Ao se sentar, o médico imediatamente a orienta a não se esforçar. Christiana toca no próprio rosto e começa a chorar, dizendo que mesmo que aquilo fosse um sonho, estava realmente feliz por ter o seu corpo de volta. Depois de décadas sofrendo naquela forma desumana, o médico garante que não é um sonho e explica que foi usado um elixir nela, uma droga milagrosa. Christiana fica atordoada ao saber o quão valioso é o medicamento. O médico continua dizendo que agora ela começaria um programa sério de reabilitação que permitiria usar o seu corpo como antes. Ainda confusa, Christiana pergunta por que usaram um elixir em alguém como ela, e o médico então revela que foi o Liam quem construiu aquela instalação e reuniu a equipe médica ali, especificamente para salvar todos os que foram capturados pelos piratas espaciais. Christiana se lembra do momento em que viu o Liam resgatá-la e promete que ele vai retribuir esse favor de qualquer maneira que ele puder. E assim a gente finaliza mais um episódiozão aqui no canal, e se você curtiu, cara, não esquece de caprichar no likezão, de se inscrever no canal e de ativar o sininho, que logo logo a gente tem mais 2 episódios. Vou trazer na próxima 2 episódios pra você. Tamo junto demais, aquele forte abraço e até a próxima. Valeu! Enquanto isso, num bar local, todos estavam felizes porque o Liam conseguiu mais tesouros dos piratas e estava lançando novas indústrias locais. Um homem começa a brincar então, dizendo que gostaria de descansar um pouco mais, mas o barman lembra que eles sempre voltam para lá para relaxar de qualquer maneira, então eles agradecem ao Liam por todo o progresso recente. Porém, o guia, quando ouviu isso, sentiu a sua felicidade se tornar um sofrimento. Ele pensou que, de acordo com seu plano, esse planeta deveria estar sob a pior administração, com todos endividados e pobres. Então, como pode estar todo mundo prosperando? Ele se pergunta se cometeu um erro, mas se recusa a acreditar nesse tipo de coisa. Enquanto isso, os soldados enviados para a fronteira do Liam discutem como os navios do seu exército não possuem a mesma elegância dos navios de guerra da fronteira imperial. No entanto, eles reconhecem a praticidade em combate. Os soldados ficam satisfeitos por servirem a casa Banfield, porque no passado nobres costumavam intervir no seu trabalho, obrigando eles a libertar piratas. Já o Liam é um governante justo. Ele comenta que ele é muito jovem, mas ver ele trabalhando dessa forma faz eles questionar as decisões dos seus antigos comandantes. O guia, observando os elogios ao Liam, se pergunta por que os soldados com um código moral tão forte jurariam lealdade ao Senhor do Mal. Por outro lado, Yasushi, que está se divertindo ali à beira de uma piscina, feliz por ter recebido uma grande recompensa do Liam, que finalmente lhe permitiu relaxar, porém a sua tranquilidade acaba sendo interrompida quando ele ouve notícias sobre o almirante da frota imperial parabenizando Liam pelo ataque bem sucedido à base pirata.
O Yasushi ficou muito chocado, porque o Liam elogiou ele publicamente porque ensinou o caminho do Flash, e isso começou a preocupar ele, já que deveria manter o perfil discreto e aproveitar a aposentadoria dele agora. O guia observa o Yasushi e pensa que ele pode ter sido de alguma forma enviado apenas para desperdiçar o tempo do Liam, por ser um professor terrível. Então ele se pergunta como que o Liam de fato conseguiu se tornar um espadachim tão habilidoso. Enquanto isso, os piratas espaciais Go estão lá se reagrupando, né, depois de fugirem da frota imperial que perseguia eles, e o novo comandante pede um relatório informando que restam cerca de 30 mil navios, enquanto 2 mil são usados como isca, que foram todos destruídos pelo exército imperial. Ele, no entanto, não se preocupa, porque esses navios eram descartáveis, e ele começa a estranhar. Porém, o fato de terem sido enviados para o espaço de prática da frota imperial, quando deveriam estar no caminho do domínio Banfield, era uma coisa muito absurda. Seu assistente começa a explicar que deveriam ter saído pelo portão 2, mas talvez alguém tenha alterado os comandos e o comandante decidiu puni-los por traição. O guia chegou nesse momento e fez uma lavagem cerebral em Go, convencendo ele de que o seu verdadeiro inimigo é Banfield. Furioso, Go então se lembra que Liam conseguiu atacar sua ilha do tesouro e ordena que os seus homens se movam rumo ao domínio Banfield. Isso começa a deixar o guia muito satisfeito, porque ele deseja ver o Liam deprimido ali e sem esperança nenhuma. Enquanto isso, as novas empregadas servem uma sopa para o Liam. Porém, Amagi percebe que ele não parece feliz. Ela se pergunta se tem algo de errado com a comida, mas o Liam responde que não, explicando que estava só refletindo sobre como deveria ser a refeição de um senhor do mal. Amagi não entende, então ele explica que imaginava algo como rir de coração com seus subordinados, enquanto mulheres serviam carne e licor em excesso, e Amagi tenta ajudar isso aí de alguma forma, perguntando se ele gostaria de pendurar carne no teto, mas o Liam recusa. Ele sugere então formar uma montanha de comida, mas ele também rejeita, dizendo que seria desperdício. Amagi propõe convidar autoridades para conversas ali durante o jantar, mas o Liam não gosta da ideia de misturar trabalho e refeição, então ele conclui que resta apenas a opção de enviar mulheres para acompanhá-lo à mesa. O Liam fica intrigado, perguntando se ela realmente concordaria com isso, e Amagi responde que sim, porque poderia convocar elas a qualquer momento, só que ele diz que não era isso que ele estava pedindo. Ele pergunta diretamente se ela concordaria em deixá-lo encontrar outra mulher. Então Amagi lembra ele de que ele atualmente não tem nenhuma mulher na sua vida. O Liam fica incomodado e retruca que ele tem a própria Amagi, mas logo se lembra de que ela era apenas uma IA e não poderia sequer ter filhos. Irritado com isso, Liam sente que ela fala com o Brian e ele insiste dizendo que não buscaria a definição tradicional de uma mulher e repete sua pergunta. Amagi responde que não possui sentimentos, mas que a sua prioridade é a felicidade dele. Quando ela pergunta se deveria mesmo chamar outras mulheres, Liam responde que já tem muitas, referindo-se a empregadas robôs. Amagi se questiona se deveria considerar elas mulheres também, mas o Liam interrompe ela dizendo que ela deve parar de fazer perguntas tão comuns. Amagi acredita que Brian ficaria desapontado se nenhuma mulher for trazida, mas o Liam tranquiliza, dizendo que o Brian não entende o seu verdadeiro sonho. Ele explica que as mulheres que acolhem não despertam desejo algum nele, e Amagi teme que isso complique as coisas e o Liam acaba concordando. Logo depois, ela apresenta um relatório econômico detalhado para ele. Amagi informa justamente o que estava acontecendo, né? O aumento do pagamento das dívidas, os juros caindo, logo eles vão conseguir quitar tudo. E o Liam ainda assim se pergunta quantas dívidas seus pais deixaram, já que nem mesmo o tesouro pirata foi suficiente para cobrir tudo. Amagi garante que a economia está crescendo lentamente e que em breve eles vão ter saldo suficiente para quitar todas essas dívidas. Liam então reflete que ele quer ser o senhor do mal, mas responsabilidades como pagar a dívida sempre empurram ele para trás. Amagi pergunta o que exatamente ele deseja como senhor do mal, e o Liam responde que gostaria de aumentar impostos e fazer todos sofrerem. Ela discorda, dizendo que isso traria ganhos apenas temporários e resultaria em perdas no longo prazo. Então ela recomenda observar a economia com cuidado e, se necessário, aumentar os impostos. Liam, porém, não quer ouvir as opiniões tão racionais. Ele quer abusar da sua autoridade e se tornar um explorador cruel, né? Amagi lembra que se a economia da região entrar em colapso, isso afetará diretamente a capacidade de pagar as dívidas. E isso faz o Liam se lembrar de como ele foi traumatizado por cobradores na sua vida anterior. E Amagi, preocupada, pergunta se ele está insatisfeito com o estado atual das coisas. E o Liam responde que não, já que apesar de tudo, a administração está progredindo e as dívidas estão sendo pagas pouco a pouco. Além disso, ele aprendeu o caminho do Flash, né? Fazendo o dinheiro e o poder fluírem na sua direção. Por fim, o Liam declara que, acima de tudo, ele está feliz por ter Amagi ao seu lado. Então, como ele poderia estar infeliz com a sua vida? Liam pensa se deveria aproveitar a oportunidade e comemorar sua boa sorte se tornando o senhor do mal. Porém, logo
percebe que Amagi jamais entenderia. Amagi aceita essa limitação por ser uma IA, né? E é difícil para ela compreender os conceitos como ambição e sonhos, só que ela garante ao Liam que sempre apoiaria ele em tudo que ele desejar. Isso o deixa feliz, e ele afirma que sempre estariam juntos, e que Amagi confirma isso aí. Enquanto isso, as novas empregadas de IA começam a limpar o salão do baile. Elas sentem que, embora tenham sido criadas com especificações de alto nível, estavam sendo desperdiçadas ao limpar salas que quase nunca são usadas. Elas conversam sobre como Liam deu a eles o nome, e uma delas conta que quando tentou copiar o penteado de outra, o Liam ainda foi capaz de reconhecê-la e chamar ela pelo nome. Para ela, isso se tornou um momento precioso que decidiu guardar dentro da memória. De repente, Amagi aparece e começa a ordenar que todas não provoquem o Liam, chegando até a apagar a conversa ali que eles estavam tendo. Então ela explica que o Império de Halbrand, né, as pessoas não gostam de IAs, ainda mais se aproximando tanto dos seus mestres, por isso pode prejudicar sua reputação. Também aconselha elas a não agirem de forma amigável com Liam, a menos que ele mesmo ordene. Uma das empregadas, porém, questiona se é correto a Amagi estar próxima do Liam, já que ela também é uma IA, e a Amagi responde que de fato não é certo, mas ela não está sob o controle, ela apenas cumpre as ordens diretas do seu mestre. Quando a Amagi se retira, as empregadas comentam como é difícil entender ela. Nesse momento, Brian invade o quarto do Liam e informa que piratas declararam guerra com a casa Banfield. Um grande número de navios piratas estava se reunindo na orla do sistema Altia. E agora, cara, o Liam achou interessante que os piratas tenham perdido tempo declarando guerra, em vez de simplesmente atacar ele. E a Amagi, no entanto, acredita que isso é uma estratégia para deixar ele assustado. Ele não entende, né? Até explica que tudo não passa de uma vingança, já que eles invadiram a ilha do tesouro pirata e para os piratas simplesmente matar ele não seria o suficiente. Então o Liam percebe que ela tem razão. Afinal, esses mesmos piratas gostam de torturar os prisioneiros e mutilar os seus corpos. A Amagi conclui que eles devem ter uma grande confiança na sua frota, né, para poder darem o luxo de declarar guerra formalmente. E Brian começa a sugerir que eles convoquem a reunião de alto escalão para discutir os próximos passos. A reunião começa pouco depois, quando todos os oficiais estão reunidos. Brian relata que os piratas são liderados pelo perigoso Capitão Go, considerando hediondo, né, até mesmo entre os piratas. O Império, inclusive, colocou uma grande recompensa pela sua cabeça, e o Liam acredita que Go tenha vindo apenas para acertar as contas. Mas o Brian explica que ele exigiu todos os bens do Liam e ainda pediu vários reféns, incluindo homens e mulheres bonitos. Isso enfurece o Liam. O Brian acredita que ele tá bravo por amor ao seu povo, mas na realidade o Liam apenas se irrita com o Go porque tá ofuscando ele como um verdadeiro vilão, enquanto ele próprio luta para ser reconhecido como senhor do mal. Decidido, Liam declara que não irá perdoá-lo. Ainda assim, um dos oficiais sugere negociar com os piratas para resolver a situação pacificamente, e o Liam pergunta sobre o estado das forças inimigas. Brian responde que os piratas estavam usando naves de guerra modificadas e têm cerca de 30 mil unidades, enquanto Amagi informa que apenas 5 mil navios da Casa Banfield podem ser mobilizados imediatamente. O general comenta então que os números não são tudo numa batalha. Mesmo que tentassem se render, não haveria garantia de que os piratas manteriam a distância, né? Manteriam o acordo. Já o conselheiro alerta que seria tolice lutar uma guerra que não poderiam vencer e recomenda esperar os reforços ali do Império. O general, no entanto, não acredita que eles chegariam a tempo. Liam observa que mesmo que o Go tenha uma alta recompensa pela sua cabeça, cara, isso aí não basta para arriscar enfrentar 30 mil navios. Amagi então apresenta seus cálculos. As chances de vitórias são de apenas 3,8%. Brian lamenta que a empresa de Nia não tenha determinado ali as construções da última arma, porque ela teria ajudado muito. De repente todos congelam quando o guia surge na sala. Ele pergunta se o Liam tem um momento para conversar, mas o Liam responde que ele está ocupado com uma coisa importante. E o guia então revela que foi ele quem chamou os piratas, justamente para que o Liam pudesse derrotá-los e roubar os seus tesouros. E o Liam retruca, dizendo que ele já pegou o tesouro deles, e o guia porém insiste que há mais riquezas esperando, e que se o Liam derrotar, ganharia uma honra ainda maior. Ele começa a explicar que planejou tudo intencionalmente, criando desafios desde baixo para que o Liam pudesse se destacar e conquistar uma fama cada vez maior. E o Liam gostou do que ele ouviu. Assim que o guia saiu, a reunião voltou ao normal. Então o Liam foi lá e deu a sua ordem final, que todos se preparassem para a guerra contra os piratas. A decisão começou a chocar os oficiais, porque eles nem têm recursos suficientes para enfrentar um inimigo tão poderoso. Mas o Liam deixa claro, é uma ordem, e devem obedecer independentemente do que eles pensam. E aí, todo mundo começa os preparativos dos navios para essa guerra. Logo já estava tudo em ordem, mas o Brian ainda estava surtando, né? Justo porque as coisas do território finalmente estavam começando a se estabilizar e de repente estavam avançando direto para uma guerra contra os malditos piratas. Midge, no entanto, de alguma forma falou para ele dar uma relaxada, lembrando que eles não perderam absolutamente nada, e insiste que o Liam fez a escolha certa em decidir ficar e lutar, sem a menor sombra de dúvidas.
O mordomo ali sai retrucando, lembrando de que, pô, foi ela quem fez os cálculos e disse que eles têm 4% de chance de vencer. Só que Bag rebate isso aí, dizendo que, de acordo com as suas informações, a gangue pirata do Go aniquila planetas inteiros, mesmo quando eles se rendem, entendeu? Então, ela argumentou que, mesmo com a chance mínima de 4% de vitória, ainda é melhor do que desistir completamente. Então o Brian acabou lamentando ali que o Liam deveria ter nascido 100 anos antes, porque assim ele teria tido tempo suficiente para se preparar de forma mais adequada, eliminando esses caras e tudo mais. É claro que o Liam, de alguma forma, acha que a preparação é coisa para os fracos e que os homens de verdade colocam as suas vidas em risco no campo de batalha. Ele lidera a sua frota com muito entusiasmo para poder enfrentar os piratas, agradecendo por terem dado a ele mais oportunidade de conquistar muito rápido uma fortuna e a glória. Enquanto isso, o guia tem certeza de que Lamb está lá prestes a perder feio e acaba torcendo que G de alguma forma transforme Lamb em um dos seus animais de estimação, né, para que ele sofra ainda mais. Afinal de contas, o Liam trouxe tudo isso sobre si mesmo, já que foi um idiota que confiou no guia, né? Ele que cagou no pau no final das contas. Então, mesmo depois de toda a dor e a traição da sua vida passada, agora o guia estava só ali se sentando e esperando que aquela confiança e gratidão apodrecessem, né, com uma raiva e desespero, transformando o Liam em alguém totalmente desesperado, porque essas emoções são as quais ele se alimentava. Ao mesmo tempo, Go recebeu a notícia de que o Liam e a sua frota estavam indo direto ao seu encontro, deixando ele extremamente empolgado com a chance de esmagar o garoto completamente. E ele anunciou uma recompensa generosa para qualquer um que conseguisse capturar o Liam vivo, porque Ghost pretendia transformar Lamb no seu brinquedinho pessoal depois disso, né? E do lado de Lamb, seus soldados não estavam totalmente confiantes quanto à batalha, né, que estava se aproximando, mas ainda acreditavam nele. Lamb, por outro lado, rapidamente ficou entediado quando 3 dias inteiros se passaram sem nenhuma ação começar. Ele reclamou em voz alta, perguntando por que eles não poderiam simplesmente começar a atirar uns nos outros logo, e a sua tripulação informou de que a guerra já começou. Só que nesse estágio aí é o estágio de principal disputa estratégica. Eles explicam que eles já estão em grande desvantagem por conta da superioridade numérica do inimigo, mas Lamb não consegue entender como que isso é possível antes mesmo de qualquer combate ter acontecido. Ele aponta que eles nem sequer viram o inimigo ainda, e o capitão então informa que no espaço realmente ver naves inimigas já conta como um combate de curta distância. Liam não se importa com todo o jargão militar porque estava ansiando por alguma ação explosiva, declarando que deveriam simplesmente avançar direto. E nesse momento, o radar alerta eles sobre as forças inimigas se aproximando e a tripulação rapidamente confirma o surgimento de 500 naves OX em cima ali na sua posição. O Liam, nessa hora, se pergunta em voz alta por que os piratas se dariam o trabalho de enviar só 500 naves contra ele. E a tripulação explica que essas naves parecem ser de soldados, né? Pessoas que se renderam aos piratas e se juntaram às todas as fileiras ali só para sobreviver. São tipo peças descartáveis que são enviadas como distração, destinadas justamente a forçar a frota do Liam a quebrar sua formação. O Liam fica furioso, né, com o Go por tratar até mesmo os membros de menor patente da sua tripulação como peões descartáveis. Só que assim que as naves inimigas atacam, Liam destrói elas muito rápido. Mas esse breve confronto já abre uma pequena brecha na linha de defesa. Aproveitando a oportunidade, Go ordena que sua frota avance. Ao ver isso, as forças do Liam começam a recuar, fazendo o Go começar a acreditar que eles estavam fugindo por medo. A sua frota persegue ali com muito entusiasmo, mas então as naves da linha de frente colidem do nada com minas ocultas por magia. As explosões danificam as embarcações, mas o Go não se preocupa, considerando o tamanho da sua força, ele ordena que as naves da linha de frente limpem o restante das minas, colidindo com elas propositalmente, né, enfurecendo ainda mais Lamb. Pouco depois, ambos os lados começam a trocar tiros, mas a frota do Go ativa as barreiras da nave ali para poder se proteger. A frota do Liam começa a sofrer muitos danos, levando os oficiais do exército a ativarem uma barreira semelhante ao redor da nave do Capitânia. E o Liam, ele exige saber o que estava acontecendo. Os oficiais explicam que estavam adotando táticas do inimigo para poder se proteger. Só que o Liam ficou irritado, preocupado com a vanguarda, né, que permaneceria exposta e vulnerável além da barreira. O oficial insiste que a maior prioridade deles é a segurança de Lamb e que eles sacrificariam quantas tropas fossem necessárias para isso. Ele tenta convencer Lamb de que, se mantivessem a estratégia e prolongassem a luta, o reforço do exército imperial poderia chegar para ajudar. E aí o Liam rejeitou isso completamente, declarando que o Lorde implacável, que toma tudo pela força e nunca solta aquilo que reivindica como seu. Ele começa a proclamar ali que as naves e os soldados vão lutar na linha de frente, todos eles são sua propriedade e que ele não vai permitir que ninguém se sacrifique
para o melhor deles sem a sua permissão. Ele começa a exigir que nenhuma das tropas se sacrifique só para protegê-lo ou ganhar mais tempo. Esse não é o jeito dele. Ele só fala que eles vão aniquilar os piratas imediatamente e que ele próprio vai entrar no campo de batalha para liderar suas tropas. O Liam ordena que Mag prepare a sua meta-armadura. Quando o oficial militar tenta protestar, Liam rebaixa imediatamente, nomeando Mag como comandante da frota no seu lugar. Mag entra de alguma forma em ação instantaneamente, calculando muito rápido o plano ideal para poder chegar na vitória, e ela ordena que todas as naves avancem de uma vez só, deixando os oficiais do exército confusos. Mas o Liam simplesmente manda que obedeçam a sua cria robô sem questionar, porque ela é a comandante agora. Em seguida, ele parte para se preparar para a luta. Enquanto isso, Mag assume o comando, ordenando as embarcações ali avançarem na velocidade máxima e seguirem suas instruções com precisão. Os oficiais militares argumentam que é imprudente deixar o robô controlar a frota, especialmente porque ela está empurrando ali a nave capitânia, que é a principal, para a linha de frente. Mas Mag explica que assim que o Liam entrar pessoalmente na batalha, não vai ter mais necessidade de protegê-la. Em vez disso, ela propõe de alguma forma usar essa nave para poder apoiar o Liam diretamente, já que é a nave mais poderosa que eles possuem. O comandante mais experiente admite, né, que o seu raciocínio rápido e a sua devoção são muito bons, aprovando essa estratégia aí, e enquanto a frota acelera, o Liam também se lança no espaço. Ele então ativa um salto para dobrar ali de curta distância, né, teleportando-se diretamente para o coração da frota pirata. Ghost pergunta se o Liam planejava uma investida suicida para poder causar danos detonando uma nave, mas ele ordena que a sua tripulação mire e destrua a nave que emerge do portal de dobra. Só que, para sua surpresa, só o Liam aparece. Ele tá lá na armadura de metal dele. O Liam, ele desvia facilmente de toda aquela linha de fogo, né, das naves piratas, e começa a destruir elas no exato momento em que sua própria frota chega no campo de batalha, e eles abrem fogo imediatamente contra as naves piratas, lançando as suas unidades meta ali, levando o Go a responder com seu próprio esquadrão meta. Ainda assim, o Liam, ele domina completamente, atravessando todas as fileiras ali das linhas piratas, facilmente invocando seus canhões de plasma para poder bombardear as naves piratas. Devido ao ataque implacável de Lamb, a formação agora pirata começou a ruir, e Mag intensifica ainda mais essa brecha. Nesse momento que a brecha é identificada através do centro pirata, enquanto as unidades de meta estão continuando batalhando entre si, Lai esgota a munição dos seus canhões de plasma quando de repente um cavaleiro pirata de alta patente o confronta. Liam decide se divertir com esse novo adversário de alguma forma. Ele pode oferecer um desafio maior, e à medida que as suas lâminas se chocam, o Liam percebe que a habilidade impressionante do cavaleiro é maior do que ele imaginava. O cavaleiro pirata igualmente impressiona com a sua esgrima ali, perguntando qual escola ele treinou. E o Liam declara orgulhosamente que ele foi treinado no Caminho do Flash, o maior estilo de espada conhecido. Só que o Cavaleiro Pirata responde que em toda a sua vasta experiência como guerreiro, ele nunca ouviu falar dessa técnica, chamada ali o caminho do Flash, de um estilo de espada falso que levou o Liam ao limite. Assim, ele liberou o golpe supremo contra o Cavaleiro Pirata, eliminando ele instantaneamente. Só que logo ele se arrependeu, né? Percebendo que se ele eliminasse seus oponentes com um único ataque, ninguém vai sobreviver para poder espalhar as lendas sobre o quão incrível o caminho do Flash realmente é. E nesse momento, os Cavaleiros Piratas adicionam ali, eles cercam, vangloriando-se em voz alta do que um nobre falido é, tá ligado? E ele é incrivelmente forte também. Ser chamado de pobre enfurece imediatamente o Liam, e ele libera o seu ataque especial mais uma vez, aniquilando os caras instantaneamente. Ele continua repetindo esse golpe, eliminando dezenas e dezenas de cavaleiros inimigos, mas logo o seu traje em meta ali alerta ele do uso excessivo, que danificou severamente o braço direito. Liam percebe que a sua armadura não consegue suportar o uso repentino da técnica suprema. Justo quando outra onda de cavaleiros inimigos surge para enfrentá-lo, eles atacam implacavelmente por todos os ângulos, e o Liam logo fica encurralado depois de perder todas as suas defesas. Seus soldados também começam a se sobrecarregar, e os cálculos de Mag agora indicam que eles têm só 1% de probabilidade de vitória. Apesar de saber disso, o Liam continua lutando desesperadamente ali com tudo que ele tem, mas não é suficiente. Em breve, ele estaria prestes a ser dominado pelo inimigo. Nesse instante, reforços chegaram. Os cavaleiros inimigos atrás do Liam são destruídos com um único golpe, e o Liam se pergunta quem exatamente entrou na luta. Quando as explosões cessam, ele avista a princesa Cristiana. Cara, nessa hora, ele, imaginou tudo. Ele recentemente resgatou ela pilotando o seu cavaleiro meta e tal. Embora sua habilitação ainda não tenha sido totalmente concluída, ela estava ansiosa para retribuir a gentileza do Liam, ajudando ele e o seu esquadrão pessoal de elite. Tava totalmente do lado dele, filho. A galera ali tava agora como? Firmona. E a sua unidade chegando no campo de batalha logo depois, a Cristiana ordenou que eliminassem as forças inimigas, e eles imediatamente começaram a dizimar os cavaleiros inimigos e até mesmo as suas naves. A
Cristiana provou que, por trás da sua aparência atraente, existe uma maníaca selvagem que realmente gosta de destruir os piratas. Liam admira suas habilidades, mas não gosta que ninguém o ofusque. Por isso, ele começa a recuperar o seu soco foguete e, em vez de disparar ele de alguma forma, acoplando diretamente no seu mecha, ele usa como braço substituto. Assim que ele retorna ao controle, Liam avista um fragmento da nave espacial e usa o seu laser para transformar ele muito rápido numa espada gigante. Agora que ele está equipado com o braço mais forte da espada colossal, o Liam já libera uma variante muito mais devastadora do ataque especial, né, contra os piratas, destruindo os seus cavaleiros meta e até mesmo as naves de batalha inteiras. O único golpe dele acaba quebrando completamente a formação dos piratas e deixa ele tremendo de medo. E diante disso, Mag recalcula a probabilidade de vitória, que sobe para 83% do nada. Ela instrui suas frotas a se concentrar num ataque num único flanco, né, da frota inimiga. Enquanto isso, o Liam descarta o seu braço gigante de uso único, invocando uma outra espada e avançando diretamente contra a nave do Capitão Go, determinada a capturar ele e espalhar sua fama por todo o universo. Assim a gente finaliza mais um episódiozão aqui no canal, e se você curtiu, não esquece de caprichar no like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para muito mais histórias como essa aqui. Eu vou ficando por aqui, galera, aquele forte abraço e até a próxima. Valeu!